Nós vamos começar agora o Língua Afiada, o último Língua Afiada do ano, com a Ana Carla Fonseca Reis, falando um pouquinho para a gente sobre museus e cidades criativas. A Ana é uma das maiores especialistas no assunto do mundo e, sem dúvida, a maior do Brasil. E ela vai trazer aqui hoje uma palestra, falar um pouquinho para a gente sobre esse universo, como que os museus se inserem nesse contexto. E ela trouxe alguns livros de presente para sortear para nós no final. Então, vocês ganharam uma pesquisa de opinião. A pesquisa preenchida com o nome para vocês concorrerem às obras no final, que ela vai autografar aqui na mesma sala. E a gente tem também uma outra obra à venda na loja. O Língua Afiada é um programa cultural regular gratuito do Museu das Minas e do Metal, financiado via lei de incentivo e patrocinado pelas empresas do Grupo EBX. Sejam bem-vindos e boa palestra a todos. Boa noite. Queria primeiro agradecer o convite das meninas, uma grande equipe aqui, né? É sempre gostoso estar por aqui. Eu sempre, quando eu estou em Minas, eu sempre tenho um carinho especial, porque meu pai era mineiro. Então, eu sempre me sinto com um pezinho em casa, assim, eu vou juntando o perfume do café com o gostinho do pão de queijo, já fica o sangue fala mais alto. Então, é sempre muito gostoso estar aqui e eu estou participando de certa forma, mas estou acompanhando com muito carinho a consolidação do circuito cultural aqui na praça. E acho que isso, não só para a cidade e para o Estado, mas para o Brasil inteiro, vai ser uma referência muito importante de como a gente insere os museus e discute melhor a cidade, né? Quer dizer, a gente extrapola as paredes dos museus e começa a desenvolver essas discussões dentro da cidade de uma forma mais sistêmica, mais holística, como são as próprias cidades. Então, de novo, obrigada, Helena, obrigada, meninas, é um prazer estar aqui de novo. E eu queria trazer para vocês essa discussão em cima de uma primeira proposta. Como vocês sabem, cidades criativas é um termo bastante emergente, né? No mundo não tem 10 anos, a coisa está começando agora. Ele realmente não tem a menor moral com esse computador, né? É uma coisa alucinante. Pronto, agora ele vai me respeitar, com o apoio de vocês. E o que eu queria discutir um pouquinho com vocês aqui? A gente tem alguns conceitos que, nos últimos anos, começaram a tornar a criatividade a bola da vez, né? Tudo em cima de criatividade. Economia criativa, indústrias criativas, cidades criativas, classe criativa. A gente fala, meu Deus, mas se criatividade sempre foi importante para o mundo, a gente chegou até onde chegou por conta da criatividade, como a sociedade foi evoluindo e a humanidade chegou até aqui, por que, de repente, criatividade ficou tão na pauta? E o que a gente percebe em termos econômicos é que a gente teve uma série de transformações no mundo. Então, se a gente imaginar que há 15 anos, por exemplo, a gente falava muito dos polos calçadistas, dos polos têxteis, dos polos disso e daquilo, o que significava isso? Que a gente tinha um grupo de empresas que eram fornecedoras umas das outras, que estavam num determinado espaço geográfico e que contribuíam para fazer um produto final que fosse competitivo no mundo. Hoje, quando a gente observa um tênis, a gente vê que o ilhós vem da Malásia, que a sola vem do Marrocos, o couro vem da Itália, tudo isso é montado em Honduras, com uma marca dos Estados Unidos, a gente compra no Brasil, né? O que significa isso? Essa fragmentação das cadeias de produção numa escala planetária faz com que não só o tênis tenha que brigar com outros tênis do mundo, mas que cada pedacinho do tênis também tenha que ser mais competitivo frente aos outros. E a gente fala, meu Deus, mas qual é o caminho? Então, ao longo desses últimos 15, 20 anos, desde que as indústrias começaram a se deslocar no mundo e buscar novos caminhos, dessa fase pós-industrial, que é até curioso, né? Na falta de um nome melhor, a gente não sabe o que vai ser, a gente fala que não é mais o passado, é um pós-industrial. Mas o que é? E, diante disso, o que a gente começa a perceber de forma cada vez mais clara é que não dá para ficar brigando só em cima de preço. Não dá só para o ilhós e para o laço ficarem brigando com os ilhoses e os laços do resto do mundo em cima de preço. Porque em cima de preço, todo mundo perde. E vai chegar uma hora que a China também não vai mais poder trabalhar da forma como trabalha. Que ela vai ter que aumentar, já está começando a sofrer um pouco com isso, né? Vai ter que aumentar os salários dos chineses. E aí, como é que a gente vai fazer? Todo mundo vai continuar brigando em cima de preço? E aí, o grande diferencial que se apresenta agora com relação à criatividade é que a criatividade finalmente começa a ser reconhecida como um enorme ativo econômico, mas não só um a mais, e sim como ativo econômico fundamental. Porque para eu poder competir no mundo, sendo que eu faço laços,
eu preciso de sapato, eu preciso inventar um laço diferente que me tire dessa armadilha de ficar só brigando em cima de preços. Como é que a gente vê isso na prática, no nosso dia a dia Brasil? Se a gente pegar um setor como é o da moda, a moda brasileira é considerada arrojada, pujante, criativa, né, no mundo. Ela tem uma entrada muito boa. Essa moda vira para o parque têxtil e fala assim, ó, meu amigo da camiseta branca, você está o tempo todo chorando, em parte com razão, porque você não consegue mais brigar com a China em cima da camiseta branca. Por que, de repente, você não inventa um tecido XPTO que mude de cor quando passa debaixo da luz, que, conforme a temperatura da cidade, seja mais interativo, ele te aqueça, ele te esfrie? Inventa um tecido diferente, você vai sair do enrosco de ficar brigando em cima de preço e você vai contribuir para a minha moda, porque eu não consigo fazer uma moda arrojada se o parque têxtil não o for. E o parque têxtil vira para o cidadão que faz algodão há milênios e fala assim, meu amigo, você está sempre reclamando que você tem que brigar com o algodão do Egito, com o algodão da Colômbia, e vai lá commodity em cima de preço. Mas se você inventar um algodão diferente, você vai conseguir se diferenciar e vai conseguir me ajudar a fazer um tecido diferente. E a gente começa a ver, então, uma série de inovações, como é o caso do algodão naturalmente colorido, já feito na Paraíba pela Embrapa, né, com a invenção da Embrapa. A gente tem um efeito dominó do que é a criatividade a partir de alguns setores da economia que se apresentam como mais criativos. E é isso que caracteriza a economia criativa, essa criatividade de forma muito mais fluida dentro da economia como um todo, não restrita aos laboratórios, não restrita aos ateliês de arte. E o que é que isso tem a ver com a cidade? Muitas pessoas, e a meu ver de modo um pouco equivocado, dizem que uma cidade criativa é uma cidade na qual a economia criativa é mais pujante. Isso não é necessariamente o caso. Se a gente pegar uma cidade de 3, 4 mil habitantes, que pode ser muito criativa, ela não necessariamente vai ter uma economia criativa muito robustecida. Por quê? Porque uma cidade é mais do que economia. Uma cidade tem outras dinâmicas, tem outros fluxos além do econômico. A gente vai ver um pouquinho melhor aqui o que eu, pelo menos, entendo por cidade criativa. Mas o que a gente percebe de uma forma evidente é que a gente se torna tão mais criativa quando a cidade da gente também o é. Quando a gente sai de casa e vê um outdoor engraçado, e ouve uma música bacana, e vê uma praça bonita, e passa na frente de edifícios que inspiram história, e começa a ficar questionando, poxa vida, como é que aquele malabar ali no meio da rua consegue lidar com 8 bolinhas que eu com 2 já me atrapalho? As anteninhas da gente já vão começando a ficar mais plugadas. E essa cidade é estimulante para a criatividade. Então, a gente chega no trabalho, ou na faculdade, ou vai escrever alguma coisa, já está num pique de criatividade. Não tem que ficar, como às vezes a gente fala assim, ai, meu Deus, não estou tendo nenhuma ideia, deixa eu pegar uma ideia. Daí a gente pega livros de fotos, né, como os publicitários fazem muito isso, começa a folhear, fala assim, ai, que ideia, deixa eu ver se tem alguma coisa que me abate. Não precisa disso, porque a gente já chega nesse pique. Se a gente mora numa cidade onde as coisas são sempre muito iguais, tudo é problema, nada estimula, nada incita, nada mexe com a criatividade, a gente não consegue entrar num pique de criatividade tão fácil no trabalho. Então, a gente percebe que cidades criativas são aquelas nas quais os ambientes são muito mais estimulantes também para a economia. E a economia criativa, claramente, por sua vez, contribui para fazer com que isso seja mais presente na cidade. Tudo bem? Daí, o que a gente vai entender, então, aqui por cidade criativa? Para a gente entrar no pique da cidade, eu trouxe, primeiro, uma tendência que eu acho que é muito importante, em especial pelo que a gente vai discutir daqui a 2 minutos e cada vez mais, que é a Copa. A Copa a gente está discutindo, enfim, mas sempre em cima das aberrações de sempre. Né? Ah, mas olha só que absurdo a fortuna do estádio e onde vai ser o jogo de início. Isso não é o mais importante da Copa. O mais importante da Copa é o que vai ficar depois que a Copa for embora, porque o Brasil não acaba quando acaba a Copa. Né? O que a gente vai ter? A gente vai ter uma conta enorme a pagar de todos os investimentos que vão ser feitos. Mas, se esse é o ônus, o que a gente vai ter como bônus? Como é que a cidade da gente vai ficar melhor quando a Copa tiver acabado? Para isso, a gente tem que discutir que tipo de cidade a gente quer. E se a gente vai colocar a cidade a favor da Copa ou a Copa a favor da cidade. E a cidade não é só a cidade-sede, mas também a cidade do entorno, é o turista que vem para cá e vai para outros lugares. Porque, imagina, atravessou o oceano, ele não vai ficar na cidade e vai voltar para casa, não vai assistir o jogo e vai embora. Então, as outras cidades também têm que começar a fazer uma lição de casa maior, de ver o que elas vão oferecer para que esse turista, nesse mar de ofertas, vá até lá. E ele vai se sentir tão mais atraído em ir até lá, quão mais interessante for essa oferta, quão mais diferencial, quão mais criativa for essa oferta. Então, o que a gente tem que considerar aqui? Esse mapa, que é um mapa que mostra a evolução dos turistas internacionais no mundo.
começando no ano de 50, esses são dados da Organização Mundial do Turismo. A gente começa aqui em 50, segue uma linha do tempo 60, 70, 80, 90, 95, 2000, 2010. 2010 é o último dado fechado que a gente tem. E essa linha vertical está no gráfico justamente para mostrar isso, né? Quando a gente tem uma linha vertical num gráfico, via de regra é para dar um alerta. O alerta aqui é cuidado, eu estou misturando duas coisas. Até 2010 são dados reais, claro. De 2010 para 2020 só podem ser dados projetados. Então, esse é o nosso alerta aqui. São turistas internacionais, então aqui nem entra turista doméstico, né? O turista do bate e volta, ou o turista que sai do Oiapoque e vai ao Chuí, não conta. Imaginem como é que seria a curva se entrasse. Mas são os pontos de entrada desse turista, onde ele está indo, onde ele está entrando. Portos, aeroportos, rodoviárias e afins. O que a gente percebe por esse gráfico? Que em 1950 o número de turistas era pequenininho, né? A gente observa aqui, pela linha vertical, que é em milhões, que a gente tinha talvez 30 milhões de turistas viajando pelo mundo a cada ano. Era complicado viajar, né? Era muito caro, havia poucas ofertas, as companhias aéreas, coitados dos aviões, nem tinham autonomia para ficar atravessando o oceano como hoje o fazem. As viagens de navio eram muito morosas. Então, claro, o número de turistas era pequeno, muitas vezes ficava dentro de um próprio continente. Só que, conforme o tempo vai passando, esses problemas vão diminuindo. Surgem novas companhias aéreas, as tecnologias se aprimoram. Ele está piscando, né? As tecnologias se aprimoram, e daí a gente vê que esse número vai subindo, de modo que, quando a gente bate 2010, a gente tem aqui 940 milhões de turistas. 2010, nada, né? 60 anos depois. O que são 60 anos? Patavinas. E daí a gente percebe que de 30 milhões a gente passa para 940 milhões. E olhem o que acontece com a projeção de 940 milhões para 1,6 bilhão em 10 anos. A gente, em 2020, deve chegar a 1,6 bilhão de turistas internacionais por ano. É muita gente para cima e para baixo, né? Esse é o tamanho da oportunidade que a gente tem. E, diante dessa oportunidade, muitas cidades falam, opa, então todo mundo vai querer ser que nem Barcelona, todo mundo vai querer ser que nem Londres ou Nova York. Tem algo menos criativo do que copiar o outro? Não tem. Então, a gente está falando de cidade criativa, não é bem essa a pauta. O que a cidade criativa fala? A cidade criativa olha para si mesma. Ela fala qual é a minha singularidade, qual é o meu diferencial. Porque se eu for oferecer mais do mesmo, que vantagem Maria leva? E eu, de repente, não tenho a menor vocação para ser Barcelona, mas tenho vocação para oferecer alguma coisa que Barcelona, inclusive, não tem. É essa busca de singularidade que caracteriza muito as cidades criativas, que dialoga muito bem com a questão da economia, né? O que o meu laço de sapato tem que o outro laço de sapato do mundo não vai oferecer? E o que a gente percebe da distribuição entre regiões? Cada corzinha aqui é uma região do mundo. E a gente observa aqui, no início dos tempos, lá em 1950, a região que mais se apresentava como um destino interessante para os turistas era a Europa, né? A Europa sempre foi Europa para o turismo. E a gente vê que a Europa cresce, cresce bem, mas ela cresce menos rapidamente do que algumas outras regiões que vão surgindo aí no meio do mapa, ao longo do tempo. A partir de 60, em especial 70, a gente começa a ter aqui um vermelhinho, que são as Américas. Somos nós também, né? Da Alasca à Patagônia, todo mundo das Américas. Esse vermelhinho que vai surgindo e vai se consolidando. Daí, a partir de 70, 80, surge ali a região de Ásia e Pacífico. Essa região, na verdade, comporta dois tipos de países. Os países que eram palco de guerra alheia, coitados, né? União Soviética e Estados Unidos resolvem brigar e escolhem o quintal do outro. Então, vai para o Vietnã, vai para o Camboja. Isso fica muito complicado para esses países atraírem turista. Quem é que vai participar de uma atividade turística num país em guerra? Não dá, né? Só que, ao longo do tempo, depois dessas guerras, esses países começam a se mostrar para o mundo e a dizer que eles já tinham virado a página. E a gente começa a descobrir que a comida no Vietnã é uma delícia, o povo é super simpático, o clima é gostoso, as praias são divinas, blá, blá, blá. E se a gente entrar, no Brasil isso não existe, mas se a gente entrar nas agências de turismo da Europa e se der o trabalho de pesquisar os tipos de ofertas que são oferecidos, a gente vai ver tanto pacote de resort de uma semana no Nordeste, ou as Cataratas de Iguaçu, e o Camboja, o Vietnã, todo mundo lá. O pessoal que está no meio do caminho, ou seja, essencialmente a Europa, acaba tendo essas duas ofertas muito presentes. Mas tem um outro país aqui, que é a sua categoria à parte, que contribui demais para esse crescimento. Se vocês observarem bem, a projeção é que, em 2020, esse amarelo passe as Américas e vá se aproximando numa tendência cada vez mais do tamanho da Europa, né, se a gente projetar essa curva.
E esse país é a China. E fazer turismo na China não é fácil. Durante muito tempo foi proibido, então a China traz esse gostinho do segredo, né? Ai, como será que é a verdadeira China? Agora a China crescendo pra caramba, nossa, que coisa, esse crescimento todo. Só que a China, na verdade, do turismo, é uma China que se resume a praticamente 2 cidades, Pequim e Xangai. É difícil as pessoas circularem pela China. E quando a gente resolve circular pela China, a gente vê a dificuldade que é. Uma vez eu fiz um trabalho na China e fui 4 vezes ao longo de um ano. Então, a cada 3 meses, a gente ia. Primeiro, as cidades são alucinantes, essas 2 são cidades vitrines, porque a cada 3 meses elas mudam. Tem novos prédios, tem quarteirões inteiros, o que estava antes já não está mais. Às 3 da manhã tem gente trabalhando com maçarico em cima do prédio, porque o ritmo é um ritmo alucinante. Só que a gente não vê mendigo. A prefeitura não deixa que os mendigos entrem, porque, afinal de contas, aquelas são as vitrines da China. As pessoas não podem morar na cidade que querem, né? Se elas quiserem mudar de cidade, elas têm que ter autorização do governo, porque o governo fala, se cada um for para o canto que quer, a gente vai ter um problema de planejamento, vai ter excesso de mão de obra, vai ter falta de serviços básicos. Então, tudo é muito controlado. Aquela não é a verdadeira China. E se a gente sai dessas 2 cidades e faz 100 quilômetros, primeiro a gente se assusta, porque as periferias não acabam, né? Com o contingente populacional que o país tem. A gente se assusta quando vê 4, 5 dessas torres enormes juntas, fala, nossa, que paliteiro, lá são 30, 40, 50 torres. Daí, quando finalmente a gente sai da cidade, já chega logo na outra, a gente fala, o que eu vim fazer aqui? Porque a gente claramente não entende nada do alfabeto, né? Não fala uma palavra de mandarim, eles raramente falam inglês, as pessoas que não são das cidades grandes olham para a gente com uma certa desconfiança, porque durante muito tempo o país ficou fechado, e a gente fala, como é que eu volto para casa? Né? Agora eu vou ter um problema. Mas tem esse fascínio de conhecer a verdadeira China. E aqui, claramente, também tem o impacto do turista de negócios, não é só o turista de lazer. Quando a gente segue ao longo do tempo, a partir de 90 tem uma outra corzinha, que é esse meio arroxeado que surge. E essa região é a África. É curioso ver como a gente trata ou tratava a África, né? Porque a gente costumava, ou costuma ainda, achar que a África é um grande continente de pobreza, de miséria, de guerras civis, de deserto e afins. E daí, de repente, a gente começa a ouvir falar das praias do Quênia, começa a ouvir falar das cachoeiras, das florestas, dos safaris fotográficos. Ué, se tem safari fotográfico é porque algo está sendo fotografado, né? Então, já tem esse apelo também. E a gente começa a perceber que a gente aplica aos outros o que os outros também fazem com a gente. A gente se ressente muito quando algum colega de fora ou algum filme na televisão trata o Brasil como se fosse uma grande floresta, né? Ou as pessoas vêm a Belo Horizonte e falam assim, escuta, eu preciso tomar soro antiofídico. A gente fala, eita, lá vai, né? Deixa eu contar até 15, daí eu respondo. Mas a gente faz a mesma coisa com a África. A gente pega uma parte pelo todo. Então, a imagem que se tem do Brasil é uma imagem muito estereotipada, porque a imagem que a gente manda para fora é uma imagem estereotipada. Que filmes a gente mostra do Brasil lá fora? Né? Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, Cidade de Deus, Carandiru. Isso é uma parte de uma realidade, mas não é o quebra-cabeças inteiro. Então, a gente acaba tomando a parte pelo todo até quando se vende lá fora. E as pessoas, quando vão fazer turismo, ficam com isso na cabeça. E o Brasil acaba sendo associado a um país violento por causa dessa realidade que a gente mostra. Assim como a gente via a África como um grande continente de nada interessante e começa a descobrir que, opa, pera lá, né? Olha quanta coisa interessante tem para fazer. E olhem quanta coisa interessante essa turma vai encontrar. E, por fim, a gente tem um verdinho, que são os países árabes. E os países árabes, para a gente, também são meio curiosos, né? Porque a gente tem uma relação muito próxima com o mundo árabe, pela imigração dos libaneses, em especial, e todo mundo ou é descendente de libanês ou conhece alguém que o seja, a ponto de esfirra, quibe, serem palavras do nosso cotidiano, né? Mas, quando a gente começa a pensar no Oriente Médio como destino turístico, a gente põe o pezinho para trás. Porque, opa, pera lá, será que eu posso ir? Daí começam aquelas piadas, não vai sozinha, vamos trocar por camelo, etc. Daí a gente fala, pô, mas, né? E aí, nossa, será que eu posso ir de jeans? Será que eu tenho que usar véu? Será que eu não sei o quê? Tudo é muito estranho para a gente. Mas olhem o que acontece com o turismo ali. Porque a gente nunca ouviu falar tanto de Abu Dhabi, de Dubai, de países árabes que antes para a gente não tinham projeção no mapa dos turismos. O que a gente observa aqui também, fora essa dança das cadeiras e fora a curva? É a situação das Américas. As Américas, a gente vê esse vermelhinho, ele cresce, mas cresce devagar e sempre, né? Não é um crescimento. E o Brasil está aqui dentro. Para vocês terem uma ideia, em 2010,
Nessa linha, portanto, esse pedaço vermelho representava 17% do total de turistas. Todas as Américas. A gente fala, meu Deus, e o Brasil? O Brasil representava 4% dos 17%. 4% de 17% dá 0,68%. A gente fala, poxa, mas nem 1%, né? Não é possível. Conhecendo a diversidade, conhecendo o povo, conhecendo o clima, como é possível? A gastronomia, como é possível? Né? É possível por algumas questões. E a primeira dessas questões é a nossa competitividade frente ao resto do mundo. E, de novo, quando a gente fala de país, a gente está falando de um conjunto de cidades. Ninguém vem ao Brasil. As pessoas vão às cidades X, Y, Z que formam o Brasil. Né? O que puxa a gente para baixo ou para cima na competitividade? Em primeiro lugar, a gente está mal de competitividade de viagens e turismo. E isso é uma péssima notícia, mas a gente tem uma grande oportunidade de mudar, que é justamente a exposição que a gente vai ter com a Copa. Que cidade a gente vai mostrar quando a gente vê a Copa aqui? Não só para quem estiver aqui, mas para quem vai acompanhar pela televisão, que é o grande X. Né? Que tipo de Belo Horizonte a gente vai querer mostrar? Como é que a gente vai colocar Belo Horizonte no mapa dos turistas de fora, dos potenciais turistas? Pois bem, o Brasil, nesse relatório, que é um relatório publicado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial, aparece em 52º lugar em termos de competitividade. É muito pouquinho, né? Fala, pô, mas com tudo que a gente tem, em 52º lugar, em 2010, que é um número entre parênteses, a gente estava em 45º. Fala, pô, mas ainda por cima caiu? Né? Não é nem que a gente esteja andando para trás, mas é que a gente está tão devagarzinho para frente, e é como corrida de cavalo. Se é ranking, quem está correndo mais vai deixando a gente para trás. E a gente está ficando para trás. Por que a gente está ficando para trás? Então, o que puxa a gente para trás? Primeiro, infraestrutura rodoportuária, não precisa de muito. Né? A gente sempre chega a uma incógnita, a um efeito surpresa interessantíssimo, né? Uma emoção, uma adrenalina. Quando chega o aeroporto, a pessoa liga e fala assim, você já está no aeroporto? Fala, estou. E a que hora você vai chegar? Fala, não sei, porque o avião, para variar, está atrasado. Né? Então, a gente nunca sabe a que horas a gente vai chegar, a gente sabe que a gente já está lá. Competitividade de preços. O Brasil é um país distante dos grandes polos emissores, né, de turistas. Da Europa, Estados Unidos, mas o Brasil também é um país caro, agora com moeda valorizada. A gente sabe quanto é caro viajar no Brasil. É mais barato passar o feriado em Buenos Aires do que em Salvador, né, que é uma Cinti, mas, enfim. Políticas e regulamentações. O que é esse conjunto de políticas e regulamentações? Cumprimento de contratos, transparência, respeito ao que foi acordado, regras claras. Daí eu vou passar o Natal com a minha família em Belém. Daí eu chego lá no aeroporto, bacana, levo o Prosecco, o presente da criançada e tal. Chego às 6 da manhã, porque daí dá tempo, tomo uma chuveirada e tal, não sei o quê. 7, 8, 9, 10 horas do almoço, eu começo a ficar preocupada. Eu falei, ih, caramba, e não cancela o voo, mas está atrasado, e a cada 2 minutos muda de portão o embarque. Daí a gente vai lá no balcão da TAM, da Gol, do que for, e fala, escuta, meu voo, não, já vai. Daí o pessoal começa a ficar exaltado, a menina da TAM começa a chorar, a sair correndo. Fala, mas com quem que eu falo? Deve falar com o delegado de turismo, mas ele está passando o Natal com a família, então não está lá. A gente fala, escuta, mas e aí? Daí, no final, a gente acaba passando a ceia de Natal, abrindo o Prosecco, com o colega comendo um pão de queijo no saguão. Né? Fala, meu Deus, no dia seguinte recebe um SMS da companhia aérea dizendo que, devido aos infortúnios atravessados, porque, afinal de contas, o tráfego aéreo estava congestionado, como se a gente não pudesse prever, né? Como se Natal não fosse sempre no mesmo dia, a gente pode remarcar o bilhete aéreo, inclusive sem ter de pagar multa. Uau, que generosidade! Né? Então, que tipo de regras claras são essas? E se para a gente, que está, infelizmente, se acostumando com essa situação, é surreal, imaginem para um turista internacional, que não consegue nem entender o que está acontecendo. Né? Para não falar dos comentários da ex-ministra. Mas, enfim, daí a gente pega segurança. E segurança é uma coisa curiosa. Né? Olhem o que acontece com a segurança, a percepção de segurança que os estrangeiros, ou seja, o pessoal de fora, tem do Brasil, entre 2010 e 2011. A gente estava em 100º, 30º lugar em 2010 e subiu para 75º em 2011. Vocês perceberam assim que as cidades estão muito mais seguras, que o Brasil está, nossa, outra coisa, né? Então, mas como assim? E aí a gente começa de novo a ver o tamanho da encrenca, portanto, o tamanho da oportunidade. Qual é o grande cartão postal do Brasil em termos turísticos? Rio. Né? Rio passou por o quê recentemente? UPPs. Pelo fato das UPPs terem ocorrido em algumas favelas da cidade do Rio de Janeiro, o Brasil passou a ser um país mais seguro. Porque o que se vê do Brasil nas televisões lá fora são as favelas do Rio. E o Brasil passa a ser uma grande favela.
Então, a gente tem, de novo, uma oportunidade enorme em mudar esse quadro quando a gente mexe com alguma coisa que dá enorme visibilidade, como é o caso da Copa, né? O que a gente vai mostrar de Belo Horizonte? O que a gente vai apresentar aqui que possa ser diferencial? Que as pessoas voltem para lá ou vejam pela televisão uma cidade que não imaginavam que existia. Que comentem com colegas, com parentes, com família, para esse efeito multiplicador também trazer mais turistas para cá. A praça já vai estar com o circuito feito, né? Completo. E aí, como é que a gente vai mostrar isso, né? Agora, invariavelmente, o que puxa a gente para cima? Passa ano, entra ano, a gente está sempre lá em cima. Recursos naturais e recursos culturais. Natureza, meio ambiente e cultura, que são as duas coisas que a gente mais negligencia, né? São as duas questões que a gente sempre acha que são ônus e não são bônus. Então, o dinheiro que a gente coloca em cultura e meio ambiente são os acessórios. Não, deixa eu resolver aqui, o Brasil precisa crescer, deixa eu ver agricultura, deixa eu ver indústria. Depois a gente fala, né, do café com leite. Mas o que a gente está vendo aqui é que o café com leite é, na verdade, o bicho grande. Esse é o cachorro grande, porque é com ele que a gente pode brigar. É com isso que a gente pode brigar por competitividade de turista no mundo. Quem faz isso muito bem? Um país minúsculo no meio da América Central chamado Costa Rica, né? A gente fala, meu, Costa Rica? Pois é, eu, quando era pequenininha, era criança, minha avó morou 5 anos na Costa Rica, por questões várias, a família não é de lá. E eu chegava na escola toda animada, porque a vovó vem para o Natal. Ai, que legal, a vovó vem para o Natal. Onde a vovó mora? Ah, a vovó mora na Costa Rica. Onde? Daí eu ficava frustradíssima, eu falava, ninguém conhece a Costa Rica, né? Hoje, Costa Rica virou um grande destino turístico. Eles recebem 1/3 dos turistas que o Brasil recebe, que é um absurdo, dado que é um país minúsculo, dado que ninguém passa pela Costa Rica. Não, vou fazer escala na Costa Rica, aproveito. Não, ninguém faz escala, vai lá, porque vai. E onde a Costa Rica finca o pé? Exatamente nisso, em cultura e em meio ambiente, juntando os dois com uma palavra mágica chamada sustentabilidade. As pessoas vão para lá para curtir a floresta. A gente trata a floresta como se fosse um grande passivo, né? Não, precisa pôr tudo abaixo, é Código Florestal, é Belo Monte, todos os assínteses a gente vai lá e faz com a floresta. Por que a floresta, de novo, passa a ser um grande ativo? Para o turismo, não precisa nem falar do resto. Porque as pessoas estão cada vez mais querendo esse diferencial, estão cada vez mais saindo mais do mesmo, não é isso? O que a gente percebe? Que quando a gente vai para a floresta, a gente fala, o que você está vendo? É um bando de árvores. E daí o índio vem para o lado da gente e fala assim, ó, ali tem uma avenida, ali tem uma alameda, se fazendo a curva tem uma praça. Porque ele vê coisas na floresta que a gente não vê. Assim como o pessoal da Alasca tem um grau de nuances de branco que a gente não imagina que existe, porque aquele é o ambiente deles. A gente fala, nossa, que universo que se desvenda, né? Outras possibilidades que eu nunca tinha imaginado. Daí a gente começa a ouvir os barulhos da floresta e fala, nossa, que passarinho é esse? E começa a identificar os cantos dos passarinhos e percebe que a floresta, a cada segundo, tem uma música diferente 24 horas, que tem bichinho que vai dormir, tem bichinho que acorda. E a gente sai de lá, depois de 3 dias, se sentindo como se o mundo tivesse triplicado de tamanho, né? Como é que a gente trata essas questões? A gente aqui ainda está apanhando para tratar. E a mesma coisa com cultura. E cultura, eu não estou falando só do circuito Broadway de teatros ou do patrimônio de Paris. Cultura em todos os sentidos, inclusive esse ambiente de cidade que é tão estimulante para quem mora e para quem é turista, que é o que faz justamente essa cidade ser criativa. Então, esse é o tamanho da encrenca e esse é o tamanho da oportunidade que a gente tem pela frente. Mas como é que a gente aproveita essa oportunidade? De novo, a gente tem que mergulhar nessas singularidades das nossas cidades. E para a gente falar, então, dessas singularidades, eu queria mencionar muito rapidamente 4 possibilidades de olhares que vão crescendo. A gente fala de espaços criativos, coisas muito localizadas, esse é um espaço criativo. Então, as pessoas sabem que, se elas vierem aqui, elas vão sempre aprender uma coisa nova, vão ver um ângulo distinto de uma coisa, vão encontrar outros pontos de vista, elas vão sair enriquecidas desse espaço. Pode ser o coreto de uma praça, pode ser uma instituição cultural, qualquer lugar, mas é aquele lugar. Só que é um lugar, é uma coisa localizada, é pontual. Daí a gente vai crescendo, chega aos clusters ou aos distritos, chega à cidade como um todo e fala de redes de cidades. É nesse crescendo que a gente vai agora nos próximos minutos. E para falar de espaços criativos, eu queria trazer uma experiência muito singular que nos chega da Inglaterra. Do norte, a Ana Paula já sabe essas questões todas de cor, né, Ana Paula? Chega do norte da Inglaterra, numa região meio entre nada e lugar nenhum, do ponto de vista turístico, que é aquela bolinha azul. Para vocês terem uma ideia, Londres está aqui embaixo, ali já é Escócia, então não é exatamente o meio de uma rota turística. E o que essa turma falava, o pessoal que morava lá? Falava assim, poxa, a gente precisa mostrar como a nossa região é especial, como as pessoas têm que vir para cá para conhecer essa região. Eu falava, mas o que tem na sua região, para as pessoas se deslocarem até aí?
Fala, tem uma paisagem maravilhosa. Bom, uma paisagem bacana, é bonita, cheia de colinas, muito suave, mas seu vizinho, de 80 quilômetros para lá ou para cá, também tem essa paisagem. O que você tem de especial? Esse projeto, para vocês terem uma ideia, demorou 5 anos, porque eles demoraram muito tempo para fazer a coisa mais crucial, que é entender quais são as singularidades dessa região. E por que eles relutaram tanto, apanharam tanto para encontrar essa singularidade? Primeiro, porque quando a gente está dentro do contexto, é muito mais difícil ver, né? Isso sempre, seja na vida pessoal, seja numa cidade. A gente mora lá, para a gente tudo é natural. E, às vezes, é pelo olhar do outro que a gente reconhece isso. Ou quando o outro dá um toque e fala, meu, se liga. Ou quando a gente está passeando com um colega de fora pela cidade, ele fala, nossa, mas que linda essa rua, acarpetada de flores de ipê, né? E a gente passou durante a vida inteira, todos os dias para aquele lugar, e a gente sempre tinha achado bacana, mas nunca tinha visto a beleza daquilo. E pelo olhar do outro, a gente fala, nossa, não é que é mesmo? Né? Então, a gente começa a se valorizar pela alteridade. E essa região, então, apanhava muito, porque o que eles tinham de mais diferente era uma coisa que eles sempre tinham associado a problema. Era aquilo que eles falavam, nossa, não, porque isso sempre atrasou, isso sempre levou o turista para trás, isso sempre foi um problema. E o que era esse problema? Vento. Lá venta até não poder mais. E num país mais frio do que quente a maior parte do ano, ventar o tempo todo não é dos 10 mais. Né? Fala, ih, caramba, eu lá tomar vento, obrigado, eu estou fora, fico aqui no quentinho. Então, como é que a gente transforma o problema em solução? Criatividade em si não quer dizer muito. Né? Criatividade, quando aplicada, quando posta para resolver alguma coisa, seja alguma coisa sentimental, seja econômica, o que for, que ela vire inovação, aí sim é que a gente começa a fazer as coisas mudarem. Então, como é que a gente vai transformar o limão na limonada? Eles resolveram fazer um projeto de criação de obras de arte em grande tamanho, que fossem dispostas nessa região, entre as cidadezinhas, de modo que elas fossem tão impactantes e tão contextualizadas em mostrar a beleza do vento, que as pessoas se deslocassem de outros cantos da Inglaterra para ir até lá. Fala assim, pô, mas o briefing está fácil, né? Como é que eu vou fazer uma obra de arte, não sei o quê? Vire-se. E, para se virar, o que eles fizeram? Foram bater nas portas da Associação Britânica de Arquitetos, da Associação Real. Disseram, a gente tem um caraminguazinho contadinho, só tem dinheiro para fazer 4 obras, e a gente queria contar com vocês. Quando a gente não tem dinheiro, a gente sempre recorre a parcerias. Daí a gente vê que, poxa, que bom recorrer a parcerias, que todo mundo, de fato, ganha. Eu tenho um amigo que fala que, até para ser egoísta, a gente tem que pensar no outro. Né? Porque a gente, cada vez mais, a coisa vai crescendo. E eles foram atrás dessa turma e disseram, ajuda a gente, porque a gente não vai ter dinheiro para divulgar isso, e vocês fazem nessa associação contato com as outras associações nacionais. E lançaram um concurso mundial para que arquitetos, designers, urbanistas, artistas propusessem projetos de grandes obras dentro dessa grande questão de mostrar a beleza do vento. E receberam dezenas de projetos. Eles falaram, ótimo, a gente vai selecionar 4, e esses 4 que forem selecionados, que inclusive têm que ser baratinhos, esses 4 vão ter que ser montados aqui. Por quê? Porque, se eles forem montados aqui, a pessoa que vier montar vai contratar serviços daqui. O eletricista daqui, vai comprar a tinta daqui, vai ficar no hotel daqui. Se eu já estou pagando, vou mandar dinheiro para a sua economia, eu quero que o dinheiro fique na minha. Isso é uma coisa que, volta e meia, a gente não considera. Quando a gente organiza grandes festivais, quando a gente faz festas, a gente já pega tudo pronto. Né? Já chega o figurino montado. Poxa, põe no edital que o figurino tem que ser feito aqui. Porque aqui tem um conjunto de ateliês, tem as costureiras, tem... Ótimo, mexe a economia daqui. Né? Esse olhar tem que ser, talvez, um olhar um pouco mais benéfico para quem já está pagando a conta. Para vocês terem uma ideia, eles contrataram 4 dessas obras. É difícil apagar a luz de fundo? Se for difícil, não tem problema. Desencana, então, não tem problema. E eu trouxe aqui as que eu achei mais... É só porque a foto sobressai. As que eu achei mais bonitas. E a sensação de que é só... por causa da filmagem, né? Te atrapalha muito aí? Deixa quieto, desencana. Não. Ótimo, perfeito, maravilha. E o que a gente vê, então? Essa foto, uma dessas 4 obras, chama Não Por Menos Átomo. E não é só pelo fato dela ter uma carinha de átomo, né? Tem um núcleo ali, daí tem o resto do átomo. Então... Mas aí, se vocês observarem bem... ela é toda vazada, né? Tem todas essas escotilhas. E essa obra, assim como as outras, essa obra é muito grande. É grande o suficiente para que alguém de 2,20 m entre numa boa.
E a gente entra nessa obra e, primeiro, o vento chega para tudo quanto é lado. Por conta das escotilhas, ali fica um corredor de vento. Então, a gente já, né, sente a força do vento. Mas, mais do que isso, e daí o nome da obra, como a paisagem também entra por essas escotilhas, ela se reflete nessa esfera de metal que fica dentro. E a gente fica numa sensação muito ambígua, porque sabe que o mundo inteiro está lá fora e o universo é vastíssimo, e a gente nem sabe quão grande ele seja, mas, ao mesmo tempo, aquele mega-universo se reflete nessa pequena esfera de metal que eu consigo abraçar. Então, aquilo tudo que é enorme está lá fora, na verdade, é pequenininho e está aqui dentro dos meus braços. Essa sensação do micro e do macro, que é tão átomo, né, é o que eles trazem com essa obra. Então, já é uma forma encantadora da gente sentir o vento e, ao mesmo tempo, ver a beleza da paisagem. Agora, a obra que eu acho mais bonita é essa aqui, que é uma árvore cantante e toante. E por que ela é uma árvore cantante e toante? Porque, como vocês veem, ela é construída pelo princípio dos tubos de órgão. Ela deve ter aqui uns 3,5 metros, 4 metros. E esses tubos, como vocês veem nessa forma helicoidal, ficam dispostos nas mais diversas direções. E o vento batendo com intensidades diferentes, de ângulos diferentes o tempo todo, a cada segundo é uma música diferente que se forma. Então, a gente ouve o vento, cheira o vento, vê o vento, sente o vento. É vento o tempo todo, né? Essas 4 obras, essas 2 e outras 2, acabam representando hoje de 30 a 35 mil turistas por ano para essa região que praticamente não recebia ninguém como turista, né? Mas por quê? Porque eles contextualizaram. Se a gente pegasse essa obra e colocasse no meio da praça da estação, e daí no dia seguinte ela aparecesse depredada ou pichada, a gente fala, mas é um bando de trogloditas mesmo, ninguém respeita a arte, etc, etc. Por quê? Porque aquela obra não veio de dentro. Pode até ser que tenha lá uma meia dúzia de trogloditas, né? A gente, infelizmente, convive com tudo. Mas o grande ponto é quanto mais absorvida pela cidade ela for, mais respeitada ela vai ser. E ela é tão mais facilmente absorvida quando ela vem de dentro. Como é que o corpo reage? Vem um corpo estranho, entra no nosso corpo, o nosso corpo expulsa, não é isso? Então, chega uma coisa de paraquedas, vai lá e aterrissa, fala, o que esse troço está fazendo aqui? Nunca teve, de repente chega, né? E nem todo mundo reage bem a isso. Então, a gente tem que fazer alguma coisa que venha de dentro para fora. Essa é a proposta da singularidade, né? De trazer essa característica tão especial da cidade para fora. E tem uma questão, só um detalhezinho aqui. Quando essa obra foi ser construída, vocês veem que tem uns palitinhos brancos ali embaixo. Esses palitinhos são, na verdade, moinhos de vento, né? Aqui é um campo de moinhos de vento. Então, vocês podem imaginar o que venta aqui em cima, né? Estando em perspectiva. Quando essa obra foi construída, o pessoal que estava analisando os ventos e afins falou, o melhor lugar para colocar essa obra, para ela ter essa audição toda, é nesse pontinho. Só que nesse pontinho tinha uma casinha, que na verdade era um conjunto de 4 paredes, de tijolinhos, ponto, e 2 postes. Tinha sido o que ali? À sua época tinha sido o ponto de transmissão de telégrafos, que agora não tinha mais utilidade. E o pessoal fala, poxa, mas daí a gente vai ter que tirar a casinha, que patrimonialmente não tem sentido nenhum em termos arquitetônicos, mas tem a sua história. E eles ficaram pensando como é que eles iam trabalhar essa história. Fizeram um plebiscito na cidade, o pessoal falou, bacana, não, a gente prefere ter a obra do que a casinha, manda ver, porque o que importa é a história da casinha. E quando esse projeto foi finalizado, a gente estava conversando sobre próximos passos, e veio essa história da casinha. Como é que a gente faz para essa história dos telégrafos não se perder? Porque daqui a 5, 10, 15 anos, as novas gerações nem vão saber que um dia tinha existido. E uma ideia que surgiu foi de pegar todos os tijolinhos dessa demolição que eles têm lá, e falar assim, poxa, vamos pegar esses tijolinhos e a cada casa que for construída, nova na cidade, a gente usa um tijolinho. E deixa esse tijolinho aparente, na parede lá de fora, no que for da nova construção. Porque todo mundo que vier visitar, ou todo mundo que passar, vai ficar instigado para saber o que é aquele tijolinho no meio de uma parede. Daí você vai contar que ali, em cima da montanha, tinha uma estação de telégrafos, porque aqui os telégrafos chegaram em 1900 e bolinha, blá, 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 blá. Porque o mais importante desses patrimônios, muitas vezes, não é quando eles não têm um valor arquitetônico, pôr para baixo a coisa foi, mas é manter as histórias vivas, né? Que era muito do que a gente discutia ontem num seminário também, quando o Sartini, que é o diretor do Museu de Língua Portuguesa, contava a história dos museus. Eu repito o peixe que eu comprei, porque o peixeiro é muito bom, mas eu não sabia disso. Eu sempre ouvi que o museu era o lugar das musas, né? E ele falou assim, olha, o museu é o lugar das musas, porque, na verdade, ele foi inventado, segundo se consta, porque quando
os titãs foram derrotados pelos deuses do Olimpo, foi pedido, então, que essa história fosse contada. A gente precisa contar que para sempre, né, que a gente derrotou os titãs. E como a gente vai fazer isso? A gente vai criar um espaço que veio a ser um museu para contar histórias. Então, se museu é um lugar para contar histórias, e a gente está em espaços urbanos que precisam manter suas histórias vivas, sendo transformadas, que o patrimônio se faz a cada dia, mas aquela essência tem que ficar, olhem já o papel que os museus começam a desempenhar, né? Nessa aglutinação, nesse amálgama que tem que ser feito nos nossos espaços. E daí eu queria falar para vocês de um outro projeto, que é de um distrito cultural que vem de Abu Dhabi. Então, a gente vai crescer um pouco o foco, vai sair de um local mais circunscrito e vai chegar a um espaço maior. Quando a gente fala país árabe hoje, o que vem à mente? Assim, país árabe, o que vem à mente de vocês? Petróleo, grana, né? Areia, deserto, o que mais? Muito. O que mais? Burca, intolerância, fundamentalismo, né? Imaginem a delícia de ter um passaporte árabe e chegar no aeroporto de Nova York, né? Deve ser uma felicidade, né? Depois de 15 horas a gente consegue, quem sabe, sair do aeroporto para dentro, não para fora. Pois é. E daí esse país, que como vocês veem, para a gente é esquisito, né? Abu Dhabi, a gente fala, ai meu Deus, Abu Dhabi fica mais ou menos lá, mas se for para colocar no mapa, estou fora, né? Abu Dhabi fica naquele quadradinho maior de escala, no meio do Golfo. E qual é a situação hoje dos países árabes? Eles têm uma situação econômico-financeira confortável, justamente pelo petróleo, pelo gás natural, mas daqui a 30 anos, o que eu vou fazer da vida? Né? Porque ou não vai mais ter petróleo, ou vão inventar uma energia alternativa que tem em escala global, ou a pressão ambiental vai ser tão forte que o planeta vai derreter, e daí a gente vai ter que parar de queimar petróleo, mas, de alguma forma, eu vou dançar daqui a pouco. E o que eu vou fazer, então? Porque com essa pecha de terrorismo, de fundamentalismo, a galera não vai querer vir para cá. Eu preciso começar a trabalhar agora, senão daqui a 30 anos eu vou ter um problema. Independente da torneira de ouro, do autódromo, etc., Abu Dhabi falou para que lado eu vou? E resolveu ir para o lado do turismo, que parece um contrassenso, né? Criatividade volta e meia mexe com contrassenso. A gente transforma o problema do vento na solução do vento. A gente pega o turismo, que seria uma coisa impensável, para a grande estratégia. Eles falaram, mas para a gente atrair um turista qualificado, a gente vai mexer muito com o turismo cultural. Porque esse turista que vem para cá, e ele vai perceber que nem todo árabe é terrorista, e ele vai voltar para o país dele, vai começar a contar para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, não sei o quê, e esses vizinhos, amigos, parentes vão querer vir para cá também, até porque quando a gente conta para alguém que é do relacionamento da gente, a história tem outro peso, né? Não é uma propaganda na TV. Mas como é que eu vou trazer esse turista para cá com essa imagem de burca, né? De vou trocar sua esposa pelo camelo? Não rola. Daí eles falaram assim, então a gente vai ter que inventar uma isca, mas fazer uma coisa tão apetitosa, mas tão irresistível, que qualquer turista ocidental vem e fala assim, meu Deus, querido Papai Noel, eu quero ir para lá, me coloca no presente de boas práticas do ano que vem. E o que eles resolveram fazer, então? Resolveram criar um distrito cultural. O que entra nesse distrito cultural? Para vocês terem uma ideia. Eles pegaram uma ilha que fica a 7 ou 9 minutos do aeroporto, ou seja, grudada no continente, tem uma ponte, enfim, a 500 metros dali. E a iniciativa privada está construindo 29 hotéis, 3 marinas, 2 campos de golfe, o Piscaboterra, não tem problema, a gente estica, 19 quilômetros de orla marítima novos, para poder acomodar isso tudo, né? E aí, por que a iniciativa privada está fazendo isso? Porque a iniciativa privada tem uma percepção muito clara de que, se o país for água abaixo, eles também vão. Então, eu preciso fazer com que esse país tenha uma outra forma de desenvolvimento, senão daqui a 2 minutos eu vou dançar. Isso é uma parceria público-privada, não é benefício privado com dinheiro público, como a gente costuma associar, né? Como, infelizmente, muitas vezes ocorre. Mas como é que os dois percebem que o objetivo é maior do que os objetivos individuais e que, somados, a gente chega lá. Aliás, é o único jeito de chegar lá. Então, a iniciativa privada está indo por aí. E o que está sendo construído em termos de distrito cultural? O que forma esse distrito cultural? 5 equipamentos, na verdade. Primeiro, um centro de artes e espetáculo, que tanto pode ter espetáculos nacionais quanto espetáculos internacionais. No começo, eles certamente vão fincar o pé nos espetáculos internacionais. Um museu marítimo, um país que nasce num golfo, claramente tem sua história profundamente vinculada ao mar. Então, o museu marítimo é um pouco a história do país. Um museu nacional, com o nome do sheik, tem que fazer um H com o sheik. E um museu de arte contemporâneo, que será um novo museu Guggenheim. Assim como tem vários outros, né? O Guggenheim já virou uma franquia, a gente vai ver mais um caso, que é o de Bilbao. Eles estão fazendo ali um museu de arte contemporânea.
E o que causa mais surpresa é o seguinte, que é um museu de artes clássicas, que será um museu do Louvre. Será a primeira franquia internacional do Museu do Louvre. A gente fala, mas pera lá, Museu do Louvre, aquele da França? É aquele da França. Daí a gente corta o filme e vai para a França. Qual é a situação da França? A França, já há alguns anos, tem uma situação financeira muito atrapalhada. Né? Por quê? Porque tem um estado de bem-estar pesado, custoso, a economia dando suas cambalhotas, e a cada vez que o governo quer cortar os gastos, o pessoal fala, poxa, mas como assim? Agora que eu vou me aposentar, você quer esticar o tempo mínimo de aposentadoria? Como assim? Eu trabalhava X horas, agora quer esticar a jornada de trabalho pelo meu salário? Eu estou fora. Greve, manifestação, enfim, piquete, tudo que a gente puder imaginar, não conseguem cortar. Eles falam, bom, então a gente vai ter que cortar para o outro lado. E começa a cortar dinheiro de investimento e manutenção, inclusive da área cultural. Num país onde sempre cultura e educação foram entendidos como coisas intrínsecas à sociedade. Mas corta de todo mundo, inclusive dessa turma, porque precisa cortar as contas. Inclusive do Museu do Louvre. E daí o Museu do Louvre começou a passar por uma série de dificuldades. Então faz lá aquela galeria subterrânea com grandes marcas francesas para ver se pega uma graninha extra, enfim, faz das tripas coração e mesmo assim o dinheiro é curto. Então começa a ter problema de infraestrutura até em algumas alas, precisa resolver lá problema de infiltração, precisa retocar a calçada, e agora o que eu faço? Daí chega a Abu Dhabi e fala assim, olha, eu tenho uma proposta, vamos fazer uma franquia? E como a França recebeu isso? A França rachou em duas, A França que falava assim, vocês estão loucos, onde já se viu? Vamos transformar a educação e a cultura do nosso país em uma coisa vendável, vir uma mercadoria, vocês não têm vergonha, porque o Museu do Louvre, criado em 1793, no meio da Revolução Francesa, foram lá os revolucionários, pegaram as obras de arte do clero, da aristocracia, colocaram no Palácio do Rei Sol e falaram assim, pronto, agora isso tem todo mundo. Tanto as obras quanto o palácio, isso é aberto, isso é do povo. Vocês pegam esse símbolo e vão vender, e para os árabes, que história é essa? Estão loucos? E outra turma, a turma do vamos lá fazer isso, falava, em primeiro lugar, dos árabes sim, porque a gente tem uma dívida histórica, para começar por aí, com a Argélia e outros, mas vamos deixar isso quieto. Segundo, a gente não tem grana, bom dia, acabou o dinheiro, então, dinheiro seja bem-vindo. E terceiro, a gente faz um crime contra a humanidade a cada dia, porque é um acervo enorme, uma reserva técnica gigantesca nesse museu, que nunca vem à luz, que nunca é exposta, porque não tem área expositiva. Então, se a gente tiver mais área expositiva, além de tudo, a gente vai poder expor obras que hoje, criminosamente, não são expostas aos olhos do público. Vai lá, cabo de guerra, até que a turma do Vambora vão fazer, ganhou. Essa turma do Vambora vão fazer veio também divulgar os números. O que entrou nesse acordo entre Abu Dhabi e França? Quanto vale uma marca de um museu? A marca Museu do Louvre vale 520 milhões de dólares pelo uso ao longo de 30 anos. Por quê? Porque é referência de qualidade, de gestão, de excelência, de tudo. Museu do Louvre, ninguém questiona que seja um super museu em 512 aspectos. E a gente paga por isso. Quanto vale a marca Coca-Cola? Quanto vale a marca Nike? Que são marcas que valem mais do que todas as suas fábricas juntas. O intangível é maior do que o tangível, e o material é maior do que o material. E aí, de novo, a gente está falando de criatividade. 32 milhões e meio de dólares de doação, fundo perdido, lá para infiltração, para a calçada que precisa receber ali um tapa, pronto. 32 milhões já foram. 747 milhões de dólares pelo empréstimo de obras por 10 anos, essas obras que estão no acervo e outras. Exposições por 15, eu nunca organizei uma exposição, como é que eu vou fazer? Não tem problema, tem aqui a sua consultoria ao longo de 15 anos. Iluminação, legenda, etc. Achar comigo eu faço. Ao longo de 15 anos eu vou aprendendo. Depois de 15 anos eu não preciso mais de alguém que me explique. E consultoria de gestão por 20 anos, pelo mesmo motivo. Ótimo, você agora vai ser diretora de um museu. Para que lado eu vou? Chama a Helena e fala, pelo amor de Deus, me dá uma consultoria. Como é que eu faço? O que eu faço com a loja? Como é que funciona o café? E a abertura? E o funcionário? Meu Deus! E aí, não tem problema. Durante 20 anos eu vou fazendo aí uma consultoria com quem mais entende do assunto. Essa soma chega a 1,3 bilhão de dólares. É muita grana. Mas eles não estão vendo isso como fundo perdido, não estão vendo, lá vem a galera da cultura com o chapeuzinho na mão. Eles estão vendo como investimento. Investimento em quê? Primeiro, em uma nova estratégia de desenvolvimento. Segundo, na mudança da imagem do país no exterior. E terceiro, investimento, inclusive, financeiro. Porque eles esperam receber 1,4 milhão de turistas por ano, e esses turistas, ao longo do mesmo período de consideração do projeto, do plano de negócios, vai
esses turistas vão ter um impacto econômico na cidade, hotel, restaurante, táxi, lembrancinha, tudo isso, cada produto e serviço tem tributos associados. Isso vai acabar revertendo em 1,7 bilhão de dólares. Então, além de tudo, é uma conta superior, que vai gerar aí 12.600 empregos que vão ficar depois do petróleo ir embora. E, mais importante do que isso, o turista, quando vier, vai visitar os museus, vai ver que nem todo árabe é terrorista, vai andar pelas ruas com sua calça pescadora e sua chinela havaiana e vai falar assim, poxa vida, né, não estou levando bomba para casa, já vai ficar mais animado, vai querer visitar o oásis, dormir com os beduínos, andar de camelo, enfim, vai querer vai conhecer o verdadeiro país. Né? E ele vai voltar para casa falando bem, o vizinho, o amigo, o cunhado, todo mundo vai querer passear. Ao mesmo tempo, o meu vizinho, que pode ser um pouco mais fundamentalista do que eu, vai ter que aprender a conviver com essa turma andando pela rua. E vai aprender a viver com um sorriso com essa turma andando pela rua, porque o futuro dele depende disso. Então, a gente vai diluindo os estereótipos de uma forma muito bonita. Né? Pelo menos essa é a proposta. E já que a ideia é chamar a atenção do mundo com essas iscas, eles, não por menos, contrataram os arquitetos, alguns dos arquitetos mais famosos do mundo. Então, para vocês terem uma ideia, pela ordem ali em sentido anti-horário, o Jean Nouvel, arquiteto francês, muito gabaritado, está fazendo o novo Museu do Louvre. Cada projeto arquitetônico claramente é contextualizado, se beneficia das condições do país. Ele fez uma cúpula que é toda vazada. Vocês observam que tem um claro escuro, né, naquela cúpula. A luz entra por aquelas partes mais claras e vai se refletindo nas paredes, de modo que, para ele, aquilo remete ao movimento das marés que está fora do museu. Né? Tem um diálogo muito bonito entre interno e externo. O Frank Gehry, o mesmo arquiteto do Museu Guggenheim de Bilbao, dentre outros, está fazendo o Museu de Arte Contemporânea deles. Eles aprenderam, inclusive, com o caso de Bilbao. Bilbao é muito criticado, o Museu Guggenheim, por ter pouquíssimas obras espanholas, quase nenhuma obra do País Basco, muito menos de Bilbao. E eles já de chofre disseram, a gente vai fazer o maior museu de arte contemporânea árabe do mundo. Né? Então, já foram aprendendo com as cabeçadas alheias. Essa que é a grande vantagem da gente estudar o que os outros fizeram. Né? Não é copiar, mas é aprender com o que tem de bacana e o que tem de ruim. O Tadao Ando, japonês, está fazendo um museu marítimo. Vocês observam que cada arquiteto é de uma nacionalidade. Né? Não por menos. A gente está falando de diversidade, de novos olhares, pronto. É um museu super bonito como projeto, como maquete digital. Ele é como uma concha estilizada que se joga sobre o mar. A gente não sabe onde termina o mar, onde começa o museu. A Zaha Hadid, uma mulher, que é árabe, radicada em Londres, mas ela é árabe, e que não usa véu, e que tem seus cabelos soltos, e é toda bonitona, uma senhora já mais super, assim, aquele estilo Elizabeth Taylor, né, de chegar, então não sei o quê, mega arquiteta, está fazendo o Centro de Arte e Espetáculo. E o Centro de Arte e Espetáculo, a meu ver, é o projeto arquitetônico mais bonito. Ele é como se fosse uma cabeça de cobra estilizada que se joga sobre o mar, ali a lateral da cabeça da cobra. E esses elementos que vocês observam são, de fato, janelas. E por essas janelas, ali dentro tem o auditório, então a pessoa fica vendo o espetáculo, mas sem perder o contato com o mar. Então, são dois espetáculos ao mesmo tempo. Né? Que é uma ideia que, salvo engano, ela deve ter se inspirado nos anfiteatros gregos. Né? A gente vai à Magna Grécia, a Sicília, outras regiões. É sempre esse conceito, quando são cidades litorâneas. A pessoa vê o espetáculo, mas não perde o contato com o mar. A gente anda, acha que está indo para frente, sempre, quando volta, tem alguma coisa ligada aos gregos. Né? Se a gente reincorporasse o currículo de filosofia nas escolas, talvez as coisas estivessem mais fáceis. E, por fim, o Norman Foster, Sir Norman Foster, britânico, que fez a Prefeitura de Londres, o metrô de Bilbao, enfim, o Parque Olímpico de Barcelona, está fazendo o Museu Nacional. Não por menos, vocês observam que os dois museus a ficarem prontos antes, ou seja, daqui a 2 minutos, 2013, são os de grande apelo internacional. Né? Até isso acaba sendo escalonado. É um super projeto. E isso é importante porque, quando a gente fala do papel dos museus, o que a gente observa aqui, que vai ficar mais claro também nos outros exemplos, vai ser reforçado? Um museu sozinho não é responsável pelo projeto de transformação urbana, ou econômica, ou social. Ele tem que fazer parte de uma estratégia maior. Ele tem que estar dialogando com outras estratégias. Senão é muita injustiça, né? Atribuir àquele museu a responsabilidade de transformar coisas que dependem de várias políticas articuladas.
Por isso que eu acho muito interessante na história do circuito também, a gente vê isso sendo articulado com a pasta de turismo, sendo articulado com o desenvolvimento, porque senão, né, a cidade é feita esses vários olhares juntos. Essa setorialização é muito artificial, né, só para fins práticos de resolução, mas não é o contexto. Agora, quando a gente fala de cidades, a cidade é uma coisa muito maior do que esses locais. E a gente, infelizmente, vem tratando, em especial as nossas cidades grandes, como grandes arquipélagos de bairros, né? E não como cidades. Os bairros nem sempre dialogam, nem sempre conversam entre si. E eu queria fazer uma brincadeira, que eu sempre gosto de fazer, porque é divertido, mas vamos fazer só pensando em vez de desenhando, que fica mais rápido. Todo mundo aqui é de Belo Horizonte ou se sente ambientado com a cidade, enfim, se vira bem. Alguém não? Pronto. Então, eu queria que, durante 5 segundos, vocês imaginassem o mapa de Belo Horizonte. Sabe quando a gente fala o mapa do Brasil, a gente pensa no mapa do Brasil? O mapa de Minas, a gente tem um mapa de Minas. Eu queria que vocês imaginassem o mapa de Belo Horizonte. Se vocês tivessem que desenhar o contorno de Belo Horizonte. 5 segundinhos. Deu? Quem se sentiu super à vontade? Quem se sentiu mais ou menos à vontade? Quem não se sentiu à vontade? É complicado, né? E não é estranho, porque no mapa do Brasil a gente se situa, e a gente não mora no Brasil, a gente mora na cidade, mas na cidade a gente se atrapalha. Primeiro porque a cidade tem sempre bairros que parecem que estão surgindo, outros estão deixando de existir, quer dizer, parece que ela tem uma mobilidade que é difícil da gente acompanhar. Apesar da área geográfica não ser expansível, né? A gente está falando de uma mesma região. Mas o que acontece? Esses mapinhas que a gente tem em mente são justamente os nossos mapas mentais, que são invariavelmente menores do que os mapas da cidade. E, às vezes, o bairro da gente, onde a gente mora, a família, os amigos, onde estudou, onde trabalha, se a gente fosse colocar dentro desse contorno os bairros, esse nosso bairro seria muito mais gorducho do que o é, né? Por quê? Porque, para a gente, eles têm uma representatividade maior. E tem um monte de bairros da cidade que eu nem me ligo que existem, eu nem coloco no mapa, porque, para mim, estão completamente alheios. Fala, pô, mas você esqueceu de colocar, sei lá, Venda Nova? Ah, puxa, está aqui. Ah, eu esqueci disso aqui. Pois é, por isso você colocou. Eu acho o nome tão poético. Sempre estou vindo do aeroporto, eu vou perguntando, né, de xereta para o taxista, porque já me acho tão ambientada. Ai, que bairro é aquele? Ele é Venda Nova. Eu fico imaginando, em 1900 de bolinha, que ali tinha uma venda, que era nova, e daí era Venda Nova. Né? A gente vai pegando as histórias pelos nomes. Né? Por isso que é uma Cintia, às vezes, a gente trocar o nome. O pessoal de Salvador, que não é ligado ao ACM, fica absolutamente enraivecido com isso. Né? Fala, pô, era o Porto 2 de outubro, julho, que é a data lá da cidade, não sei o que, agora é do Magalhães. Fala assim, pô, mas que, né? Daí ficam loucos. Mas é um assíntio que a gente faz, de mudando os nomes, que eles deixam de contar as histórias. Né? Muito bem. Agora, tem uma outra questão dentro desses nossos mapas, que são os mapas afetivos. E o que são os mapas afetivos? Dentro desses mapinhas mentais que a gente tem, quais são os bairros que efetivamente apelam a gente? Aqueles bairros com os quais a gente se identifica. Quem não mora aqui na região pode até saber que a Praça da Liberdade existe aqui. Mora lá num bairro muito periférico, raramente vem aqui. Existe no mapa mental, mas será que está no afetivo? Então, um papel crucial e um grande benefício que será gerado por esse circuito cultural é exatamente reincorporar essa região nos mapas afetivos das pessoas que não necessariamente frequentam essa área. E se a gente não fizer com que esses mapas dialoguem, se os nossos mapas individuais não crescerem, a cidade vai continuar sendo um arquipélago de bairros. E se a gente fala que a cidade é um sistema, que arquipélago pode ser esse? Nenhum. Porque um sistema todo mundo se relaciona. Não dá para eu falar, olha, o Coração vai bem, o bairro X vai bem, o Rim, que é o bairro Y, também vai bem, mas e entre eles? Ah, não tenho ideia. Bom, então você tem um problema, né? Porque se o Coração vai bem, o Rim vai bem, o resto você não sabe. De que cidade a gente está falando? Então, essa é a proposta da gente falar desses olhares sobre a cidade. E como esse conceito, eu mencionava a vocês, de cidade criativa é muito novo, o risco que a gente corre é falar cidade criativa, daí eu entender como cidade global, outro como cidade digital, outro como cidade aprendiz, o outro não entender nada. E cada um olhar para uma foto diferente achando que está falando da mesma. E a ideia é a gente ter uma, nem que seja para a gente ir lá depois e retocar a foto, mas é ter uma foto só para ter certeza que está falando a mesma coisa que o outro. Né? Daí, por conta disso, eu
entrei em contato com 17 colegas de 13 países e pedi a eles que dissessem o que é uma cidade criativa do seu ponto de vista, pessoas que trabalham com cidades. Como é que uma cidade se transforma em cima de sua criatividade, qual que é a relação entre público e privado, sociedade civil, qual que é o papel do turismo, e daí para frente. E todo mundo topou. Esse é o hall de países, de propósito são os países mais diversos, da África do Sul à Noruega, de Taiwan aos Estados Unidos. Essas pessoas que trabalham com as cidades também têm formações distintas, tem economista, tem urbanista, tem gestor público, enfim, de tudo. E as cidades são desde cidades pequenininhas até mega cidades. Por isso, o nome desse estudo, que acabou virando um livro, é Cidades Criativas Perspectivas. São diversas perspectivas sobre as cidades. E esse foi, até onde a gente sabe, pelo menos foi o primeiro estudo internacional sistematizado sobre cidades criativas para a gente tentar chegar a um conceito, a gente entender o que tem de comum a esses vários artigos que foram apresentados. E todo mundo escreveu de graça. Esse foi um trabalho completamente colaborativo. Gente do naipe no Brasil, de um Jaime Lerner, ou do saudoso André Urani, que infelizmente faleceu ontem no Rio. Essa turma toda escreveu de graça, a gente pela Garimpo editou, que é a minha empresa, editou de graça, e esse livro virou um livro digital, que foi publicado há 1 ano e meio, mais ou menos, em inglês, e agora a gente lançou em português. Lançou em Belo Horizonte, fez um pré-lançamento, foi o primeiro lugar onde a gente lançou, em agosto. A gente lançou em São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa, a semana retrasada, e é um livro digital, mas para o qual a gente fez uma edição muito pequenininha para os autores, essencialmente, para os cupinchas, e já acabaram, mas eu fiz uma raspa de tacho em casa e trouxe aqui uns 6 ou 7 para a gente sortear entre vocês. Tá? Então, esse livro não existe, ele é um holograma, ele só existe digital, mas tem aqui alguns que a gente trouxe físicos para vocês. E o que a gente pode perceber desse estudo, que é o que norteia agora a consideração do que é uma cidade criativa? A gente percebeu que, independentemente da escala, do contexto socioeconômico, da história dessas cidades, existem sempre 3 características comuns a uma cidade que se pretende criativa. E essas são fotos, as fotos que vocês vão ver agora são fotos todas do livro. Essa primeira característica é inovação. E quando a gente fala de inovação, muitas vezes a gente pensa em inovação de laboratório de pesquisa, de polo tecnológico e afins. Essa é uma inovação importante, mas é uma inovação mais importante para uma cidade grande do que para uma cidade de 5 mil habitantes. Você não vai ter um grande centro de inovações e pesquisa numa cidade de 5 mil habitantes. Tem gente que fica olhando e falando assim, com o que eu posso construir minha casa, que eu vou ter que fazer um puxadinho ali, eu não tenho nada e não tenho grana. E ela começa a descobrir que tem uma coisa em excesso, tem um vento em excesso, que é garrafa PET ou que é pneu, e daí consegue fazer as paredes da casa nova com aquela garrafa PET, com aquele pneu, e o troço dá certo, não cai. Daí alguém, inclusive, vai lá e patenteia, e o pessoal do FMG vai lá entender como é que a pessoa fez aquilo, que inventou. E inovação, né? Resolução de problemas, visto de uma forma prática. E, para ilustrar isso, eu trouxe essa foto que vem do capítulo da Noruega. É uma cidade, a segunda maior cidade da Noruega, chamada Bergen, que é toda lindinha, ela, como vocês veem pela foto, é um biscuizinho de arquitetura, uma paisagem muito montanhosa, na entrada dos fiordes são cartão postal da Noruega, então ela é toda muito apetitosa, muito interessante do ponto de vista turístico. Mas, muitas vezes, o turista passa pela cidade, dá uma olhadinha, que bacana, tira foto e cai fora. E eles ficam muito ressentidos, falam, poxa, mas o turista não fica tanto aqui. Por que é que o turista não fica tanto lá? De novo, qual é o vento deles? Qual é o problema deles? Chuva. Porque lá chove o tempo todo. E num país onde faz frio 10 meses por ano, chover o tempo todo não é muito bacana, né? A gente tomar uma chuva assim, falar, ai, que dia escaldante e tal, já acabou o trabalho, não tem problema de dar uma molhadinha, mesmo porque com o calor que faz depois de 5 minutos está seca. Bem-vindo à chuva, as plantinhas agradecem. Mas aqui, ficar tomando chuva, obrigada, estou fora. Então as pessoas passam. Eles falam, poxa vida, que coisa, né? A chuva só atrapalha. E por que tem esse... Se vocês olharem bem, aqui tem uma figura, né? Tem uma pessoa deitada, com as mãozinhas para cima, numa roupa de mergulho, aquela roupa de neoprene. Por que esse cidadão maluco está nadando nessa rua inundada? Todo feliz da vida. E ele está todo feliz da vida porque, nessa pauta de transformar o limão na limonada, eu estou te dando um baile aqui, né? Eu não paro quieta mesmo. Na pauta de transformar o limão na limonada, eles estão percebendo que o que antes sempre foi um problema, que foi o excesso de água, agora começa a ser uma solução na iminência do que será inevitável da gente ter uma crise de fornecimento de água potável no mundo.
Opa, então como é que agora eu começo a desenvolver uma tecnologia para ser fornecedora de água potável para pelo menos alguns cantos aqui da Europa? O que era um problema vira uma solução. Mas isso só ocorre se a gente tivesse olhar para mudar, né? Se a gente entender esse problema como solução. Que a gente fala tanto no dia a dia do copo cheio, do copo vazio, mas é como é que eu transformo o copo cheio em prática para quando eu estou com sede? Essa é a sacada. Não é? Aproveitar aquilo, mudar a coisa, né? Existem diferentes formas de ver, só que a gente fica com um olhar viciado, que é aquele olhar do visitante de fora, aquele olhar do estrangeiro, né? O olhar da alteridade, que a gente precisa trazer para a vida da gente, para a cidade da gente. A segunda característica de uma cidade criativa são as conexões. E conexões aqui entre os bairros, nessa questão da gente fazer com que os nossos mapas mentais e afetivos se expandam para comportar a cidade como um todo. Se a gente não tem uma fonte que vá contando essas histórias, e de novo o papel dos museus em irem contando as histórias, como já dizia lá o Sartini ontem, a gente acaba perdendo essas histórias. Em São Paulo, para vocês terem uma ideia, tem uma igreja muito central, que é a Igreja de Santa Efigênia, fica no centrão mesmo de São Paulo. E São Paulo passou por uma revolução em 24, que não por menos é apelidada de Revolução Esquecida, porque ninguém fala da Revolução de 24, com guerra civil, com gente morta, enfim, uma loucura, né? Ontem, 1924. E eu estava lá vendo a igreja, ela tem marcas de bala da Revolução de 24 na parede. E eu lá olhando e tal. Passaram 2 adolescentes, e como sempre, tem uma doida parada olhando uma parede com uma cara muito interessada. Eles pararam, começaram a olhar o que eu estava olhando. Não é assim? A gente está conversando com alguém, a pessoa olha para o lado, a gente olha também, a gente vai se pautando. Né? E eles ficaram tão intrigados com aquilo que não resistiram e falaram assim, mas o que você está olhando? Eu falei, estou vendo aqui marca de bala. E antes de eu completar, para contar a história da Revolução de 24, um virou para o outro e falou assim, nossa, o PCC chegou até aqui. Né? Por quê? Porque a realidade deles começa ontem. A realidade deles não começa em 24 ou em 1500. Né? E a gente precisa resgatar isso, porque se a gente não resgata isso, a gente fica completamente sem raiz. Quando a gente vai para fora, vai para o exterior, em especial na Europa, a gente fica encantado com isso, né? Entrar numa rua que hoje é super moderna, é a Rua do Sapateiro. A gente começa a imaginar o sapateiro ali, então não sei o quê. A gente não conhece as histórias das nossas ruas. Se a gente não conhece, a gente não ama. Se não ama, não respeita. Então, essas histórias são importantes para a gente dar esse amálgama afetivo à cidade. São as conexões mais diversas. Essa imagem é do Jaime Lerner, também é do livro, e ele fala que a cidade é como uma tartaruguinha. E, coitada, tartaruguinha, vão deixar a tartaruguinha inteira. Né? Ninguém vai sair para aí esquartejando a tartaruguinha como se fossem bairros que não se conectassem. Então, é a proposta de entender a cidade como um todo. E, por fim, a terceira característica é de cultura. E a cultura, de novo, não só pelos valores, pela identidade, por tudo que ela passa em termos culturais per se, mas também pelo impacto econômico, pelo poder de atratividade, de turistas, de moradores. Para vocês terem uma ideia, tem um caso que eu gosto muito sempre, que vem da Volvo, na Suécia. Na década de 70, ou na década de 80, acho que na década de 70, eles queriam abrir uma unidade da Volvo, uma nova unidade da Volvo, em Gotemburgo. E, para isso, eles teriam que tirar alguns dos engenheiros mais capacitados de Estocolmo e levá-los para Gotemburgo. E alguns desses engenheiros falaram, desculpa, não vai dar. Por quê? Porque lá minha família não vai se sentir à vontade, porque não tem a efervescência que tem em Estocolmo, porque minha esposa vai ficar enfadada, porque não sei o quê, acho que eu não vou. Como foi que eles resolveram essa falta de atratividade da cidade de Gotemburgo? Eles fizeram um investimento enorme nas orquestras sinfônica e filarmônica, porque essa turma era muito ligada em música, nos equipamentos, nas orquestras, nos instrumentos, na visibilidade, integrando essas orquestras nos circuitos internacionais, de modo que a cidade começasse a se mostrar mais bacana, começasse a se mostrar com ofertas, e os engenheiros deles não tivessem resistência mais em mudar de cidade. Até desse ponto de vista, né? Como é que a gente faz com que esse poder da cultura também seja reconhecido como um poder de atração de talentos? O que tanta gente vai buscar em Barcelona, em Nova York, em Paris? Cultura. A gente não vai atrás de cultura, dos museus, do circuito, dos ateliês, das galerias, da vivacidade da cidade, da gastronomia. Isso é o que faz uma cidade ser apetitosa. E aí a gente tem, Belo Horizonte, muita coisa para trabalhar, né? Muita coisa para mostrar. Esses 3 traços são 3 traços relacionados ao museu. Né? O museu faz com que... É impossível a gente entrar no museu e sair do museu e se sentir do mesmo jeito que estava quando entrou. A gente sai se sentindo enriquecido, ou instigado, ou intrigado, e fala, caramba, mas por que aquele quadro era X? Ou, nossa, eu nunca tinha imaginado que aquele metal Y...
a cabeça da gente cresce, os sentimentos da gente também crescem. Então, a gente vai tendo novos ingredientes para pensar em ideias novas, que, junto com criatividade, acabam virando, de novo, inovação. De conexões, quer dizer, imaginem lá a pessoa, no exemplo, que sai da periferia, que vem visitar o circuito cultural, que vem travar contato com a história que é contada aqui e que reincorpora isso ao seu mapinha mental, né? Ou afetivo, se no mental já existisse. E, por fim, claramente, cultura, porque os museus bebem muito disso. Então, invariavelmente, os museus têm um papel crucial nas 3 características básicas de uma cidade criativa, né? Não dá para ter uma cidade criativa se a gente não tiver essas questões muito trabalhadas. E eu queria contar uma historinha. Eu posso ter uma meia hora ainda? Muito tempo? Curto? Como é que a gente está de tempo? Vou falando? Vamos à audiência. Tudo bem? Alguém muito trabalho? Quem tiver que ir embora, fique à vontade, eu não vou ficar ofendida, pode sair. Não tem problema, porque são tantas coisas, né? Eu queria contar rapidinho a história de Bilbao. Bilbao é uma cidade que fica ali naquela bolinha vermelha, ela nasce em função do estuário, ela nasce pela posição geográfica ligada ao mar. Na verdade, ela fica na costa, mas ela tem um estuário, um braço de mar que entra. Na cidade, é uma das cidades mais antigas da Europa, a língua que se fala ali, a língua basca, o euskadi, é uma das línguas mais antigas do mundo, eles fazem questão de dizer que não é um dialeto, é uma língua própria, ninguém sabe direito a origem dessa língua, cada vez uma teoria diferente. E Bilbao surge ali, não só pela localização geográfica, mas também pela abundância de minas. Até por isso me pareceu um exemplo interessante para a gente trazer aqui. Pela abundância de minas presentes em todo o entorno da cidade. A gente claramente percebe, então, que quando a gente entra no período industrial, a cidade ganha. Por quê? Primeiro, pelas minas, porque para fazer os produtos eu vou precisar dos metais. E segundo, pelo porto. O porto de Bilbao é muito importante, porque uma vez produzidas as coisas, eu preciso de container, preciso de porto. Acontece que quando a gente, a partir da década de 80, entra nesse processo de desindustrialização que eu comentava com vocês, as economias, em especial dos países desenvolvidos, começam a se voltar muito mais a serviços do que a indústrias. E, muitas vezes, as indústrias se deslocam e vão para países nos quais é mais barato produzir. Essa história a gente conhece. E a cidade de Bilbao perdeu 2 vezes, porque os metais não eram mais importantes, ou tão importantes quanto já o foram, continuam sendo, mas não têm a mesma prioridade. E, segundo, porque os contêineres não são necessários para transportar serviços. A cidade entra numa degringolada econômica. Quando a gente tem uma cidade degringolada econômica, as pessoas entram com uma degringolada de autoestima. E aí tem um compasso muito curioso, né, entre a percepção da pessoa, da sua vida, e a percepção da cidade, de si mesma. Não adianta a gente chegar a uma cidade nas quais as condições socioeconômicas são muito ruins, e as pessoas estão deprimidas, e virar para essa cidade e falar assim, vamos encontrar um novo caminho de desenvolvimento. Então, para que lado você acha que podemos ir? Que lado será inovador? A cidade fala, cidadão, deixa eu cuidar aqui da vida, porque eu tenho 512 problemas a resolver no curto prazo, não dá para pensar no longo agora. E essa é a grande armadilha, né? A grande beleza é a gente conseguir encontrar um caminho de desenvolvimento antes da crise chegar, que é o que Abu Dhabi, entre outros países lá, estão tentando fazer. Quando a gente está no fundo do poço, muitas vezes a gente fala assim, que chegue logo o fundo, né? Porque quando eu bater no fundo, pelo menos eu vou ter chão para ficar de pé. E daí eu começo a subir ali, escalar pelo muro do poço. E a mesma coisa com a vida da gente, né? O grande barato é a gente conseguir aprender que precisa mudar antes de levar uma rasteira da vida. Porque senão chega uma hora que você fala assim, poxa, e não adianta chegar para uma pessoa deprimida e falar, vamos, saia da depressão, o mundo é tão belo, olha quantas cores existem lá fora. E a pessoa olha, ela só vê cinza, 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 né? E a cidade é feita de gente. Se a cidade é composta por gente, a gente precisa trabalhar gente. Portanto, precisa trabalhar também os sentimentos da cidade. Não é um discurso da carochinha, mas é uma coisa óbvia em urbanismo. Cidade não é feita de prédios, ela é feita de pessoas, né? Muito bem, para vocês terem uma ideia, com essa crise, como se não bastasse, Bilbao ainda tinha o problema do terrorismo, do ETA, né? E quem ia passear em Bilbao para levar para casa a lembrança uma bomba? Obrigada, estou fora, não vou para lá. Bilbao começou a ser associada à cidade do ETA. E o ETA, quando surgiu, com voz de protesto e afins, as pessoas, mesmo as que não compartilhavam, tinham algo como uma percepção de que estava sob controle, porque os alvos, invariavelmente, eram políticos, eram militares, mas não era a cidade, não era a sociedade civil, até que houve um atentado do ETA em Barcelona, com centenas de mortos, sociedade civil, e falou, pô, então agora fugiu o controle, daí sim que a autoestima da galera foi lá para baixo.
E como, se não bastasse, em 1983, eles tiveram inundações gravíssimas, mais de 30 mortos, grande desastre financeiro, parte do patrimônio mais antigo, do centrinho antigo, do Casco Viejo de Bilbao, foi destruída, caiu, ruiu com as águas. Imagine, então, uma cidade que já estava mal, economicamente, socialmente, de autoestima, se ver, acordar no meio de um lama, de lodo, de gente morta, do vizinho, quer dizer, é realmente para chegar no fundo do poço. E eles reconhecem, eles chamam esse período de ponto de inflexão. Então, ali a gente teve que começar a ver para que lado a gente ia e pensar diferente, porque ali a gente teve que reconhecer que não adiantava mais pensar da mesma forma, que é o que Detroit hoje está vivendo, né? Detroit é uma cidade de 2 milhões de habitantes, que passou a ter 800 mil, com bairros inteiros de casas vitorianas maravilhosas abandonados, porque não tem gente. E daí chega uma hora que assim, não adianta, o auge da indústria automobilística estadunidense não vai voltar. Se a gente quiser que a cidade sobreviva, a gente tem que encontrar outro caminho. Aquele não vai, mas demorou, né? Porque, de novo, quando a gente está dentro do contexto, é difícil, né? Eles levaram essa fubecada enorme e resolveram, então, encontrar um outro caminho. Foram economicamente para outro lado, fizeram uma série de investimentos em ciência e tecnologia, em infraestrutura da cidade, deram uma outra pauta para a cidade. Só que, ao final desse processo, que ao longo de 25 anos envolveu mais de 25 ações, eles disseram, quando essa história terminar, a gente vai ter que encontrar algum ícone de Nova Isca, né? Alguma coisa que reposicione a cidade na cabeça das pessoas no mundo, para que elas tenham a boa vontade de olhar para a gente de novo, que aquilo seja tão forte para chamar a atenção, que elas olhem. E, quando elas olharem, elas vão perceber a nova Bilbao, porque já deixou de ser a cidade do terrorismo, já deixou de ser a cidade de inundação, já deixou de ser aquela cidade combalida que as pessoas viam quando pensavam em Bilbao. O que foi o Museu Guggenheim de Bilbao? Não foi o catalisador ou o ícone maior de um processo de transformação. Ele foi uma das ações tomadas para coroar esse processo. Mas ele não foi a causa desse processo de transformação de Bilbao. E esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Porque, de novo, senão a gente fala assim, mas aquele museu vai ter que transformar o bairro inteiro. Ora, tenha paciência, né? Como é que o museu, coitado, vai fazer isso? Daí depois, nossa, mas ele não está lá transformando, coitado do museu, Flaft, né? Então, a gente precisa entender melhor essa relação que se dá do museu no espaço urbano. Quando eles fizeram o Guggenheim de Bilbao, na verdade, eles só fizeram o Guggenheim em Bilbao por uma questão fortuita, que veio da Fundação Guggenheim de Nova York. Por quê? A Fundação Guggenheim, Solomon Guggenheim, que tem o Guggenheim de Nova York, como toda a fundação, faz investimentos financeiros, porque ela precisa ter sempre dinheiro. E, nesses investimentos financeiros, uma das jogadas não deu muito certo, eles ficaram sem fluxo de caixa, eles precisavam desesperadamente de dinheiro. E eles resolveram, então, lançar a ideia de fazer uma franquia em outra cidade. E Bilbao foi lá e falou, opa, eu quero. E a Fundação de Nova York ficou meio assim, eu não sei se eu quero, não. Né? Aquela cidade lá do ETA, veja bem. Teve outra série de discussões aí em cima. E, claramente, a questão financeira pesou muito, porque a gente vai ver os números, foi um investimento pesado. Para vocês terem uma ideia de quão conturbado foi esse processo, essa é uma publicação que faz o sumário dos livros, a resenha dos livros que são lançados em língua inglesa, os mais interessantes. E, nessa edição de outubro de 97, no mês em que foi inaugurado o Guggenheim de Bilbao, um dos livros tinha o título de O ETA vai para o Guggenheim. Né? Para vocês verem como isso estava sendo discutido no próprio seio da sociedade estadunidense, né? Porque é um símbolo da cultura do país. E, para quem mora na cidade de Bilbao, também a coisa era meio complicada, né? Porque essa é uma... Quer dizer, fora lá o Burger King, que é uma praga que existe em todo lugar, mas essa é a carinha da cidade de Bilbao. Prédios de 4 ou 5 andares, invariavelmente do século XIX, quer dizer, todos muito bem resolvidos dentro do contexto da cidade. E, de repente, lá no fundo da rua, a gente vê aquela flor de titânio, que é justamente o Museu Guggenheim. Eles são um povo, dentro da Espanha mesmo, eles são reconhecidos por serem um povo mais retraído, um povo mais desconfiado, mais fechado. E esse povo aí, o prefeito dizia, se eu virasse para a minha população e dissesse, vocês querem investir esse dinheiro todo num museu, que é uma flor de titânio que vai aterrissar ali? As pessoas diriam, não, pelo amor de Deus, eu não quero. Mas elas não estão conseguindo ver o que eu estou conseguindo ver ao fundo. Então, a gente vai, sim, botar dinheiro público para construir esse museu,
porque esse museu depois vai ser apropriado pela cidade. Teve uma resistência enorme da sociedade de Bilbao, em especial dos artistas, quando esse museu foi construído. Porque os artistas falavam assim, escuta, eu aqui numa cidade em crise, não tenho grana para nada, você vai construir um museu desse porte, com essa grana? Qual que é a diferença entre fazer um processo autoritário, que o governo vai lá, bota a goela abaixo e fala, vai ter sim, e é pelo sonho de um Loidivanas, e isso fazer parte de um processo de longo prazo? A diferença é simples e é complicada, é complexa, que é a apropriação da sociedade civil. Quando a sociedade civil se apropria daquilo, aí sim é uma coisa que faz sentido. Quando, depois de 10, 15 anos, todo mundo continua resistente, é porque foi o sonho de um ditador autocrático, né? Essa é a diferença. Se a gente chegar hoje para qualquer pessoa ali de Bilbao, dessa sociedade mega tradicional, e falar assim, você quer que a gente tire o museu daqui? A pessoa fala, não, quero não. Por quê? Porque agora eles começam a ver o papel do museu dentro da dinâmica urbana, o impacto econômico que tem, o número de turistas que atrai e tudo isso. Então, depois de 10, 15 anos, as pessoas efetivamente se apropriaram do museu e agora não querem que vá embora. Mas, no começo, teve uma resistência enorme. Esse é um ponto importante da gente considerar também, né? E daí, como foi que essas questões de apropriação foram sendo trabalhadas? Das formas mais simples. Por exemplo, quando um projeto educacional enorme, eles trabalham muito com educação é sempre importantíssima, né? E consome recursos muito grandes, mas, de novo, a gente está falando de investimento. O Guggenheim tem aquela carinha, às vezes até difícil saber por onde eu entro, né? Porque ele é, enfim, é uma flor de metal. E daí, para marcar na inauguração a entrada, não dá para ver porque a foto está meio escura, mas tem aqui na entrada do museu, estão vendo uma sombrinha aqui? Essa sombra é esse cachorrinho, é o Puppy, do Jeff Koons. E é enorme, né? Aqui tem uma pessoa, imaginem em escala, a gente está falando de umas 6 pessoas. O Puppy é feito daquela esponjinha de floricultura, sabe aquela esponjinha verde que espeta os caules? É feito daquilo. Então, ele é um cachorrinho todo floridinho, que foi colocado lá para a inauguração. E as pessoas se afeiçoaram tanto ao Puppy que pediram para ele ficar. Ele virou mascote do museu, né? Então, o Puppy continua lá, firme e forte, colorido, para marcar a entrada do museu. São pequenas ações, né? São ações simbólicas, muitas vezes. Bom, para vocês terem uma ideia, o museu hoje consegue cobrir de 70% a 75% do seu orçamento. Não chega a 100%. Os outros 25%, 30% continuam sendo pagos pelo governo. E como eles medem o impacto dentro do objetivo deste museu, que era atrair a atenção de fora? Claramente em cima dos turistas, né? Eles fazem anualmente um estudo de impacto econômico e tal, que é uma coisa que a gente ainda faz pouco no Brasil. Mas olhem só, o museu foi inaugurado em 97, recebeu 260 mil turistas. Na verdade, ele foi inaugurado em outubro, então esse ano não conta muito. E a partir de 2000 e até 2007, que é o último dado que a gente tem aqui, ele ficou aí numa faixa de 1 milhão de turistas por ano. E vocês veem que é uma faixa que teve uma queda aqui de 98 para 99, mas depois acabou se recuperando e a gente voltou aí para a marca de 1 milhão de turistas, né? O que acontece? O CAB aqui é a Comunidade Autônoma Basca. E a gente vê que é um percentual pequeno dos turistas. O resto da Espanha, comparativamente, também é pequeno. Comparativamente a quem? Aos estrangeiros. Frente a quem eles precisavam mudar a imagem da cidade? Aos estrangeiros. Então, no caso do Museu Guggenheim, esse objetivo era muito importante. No nosso caso aqui, não é. No nosso caso aqui, a proposta é outra. Então, os indicadores sempre têm que refletir quais são os objetivos, né? A gente não quer necessariamente mudar a imagem de Belo Horizonte frente aos estrangeiros. Isso, a presença do Guggenheim de Bilbao foi sendo complementada ao longo dos anos com outros ícones arquitetônicos que vieram se somar nessa proposta de contemporaneidade. Então, a ponte aqui do Santiago Calatrava, que é um arquiteto espanhol envolvido, inclusive o projeto do Museu do Amanhã no Rio é dele. Do lado do Museu Guggenheim, eles fizeram um palácio de congressos e música, alguns anos depois. Por quê? Porque o turista que mais tem impacto econômico e que mais vivencia a cidade é o turista que fica à noite, não é o turista do bate e volta. Então, tem que ter alguma atividade bacana rolando à noite na cidade. Não por menos, eles fizeram um palácio de congressos e música. O Museu Marítimo, que surgiu depois do Guggenheim de Bilbao, que conta a história da cidade, de novo, também é uma cidade que surge em função do mar. E o Museu Nacional de Belas Artes, que já existia, fica a menos de 1 quilômetro do Museu Guggenheim.
Até a iniciativa privada. Esse é o Hotel Sheraton, contratou o Legorreta, que é um arquiteto mexicano muito conceituado, que trabalha com cores mexicanas, inclusive, para fazerem um projeto arquitetônico que não destoasse da proposta de arrojo do próprio museu, que é vizinho, né? Mas, só para vocês situarem, aí a gente tem uma lista de 25 ações que foram adotadas em Bilbao ao longo de 25 anos, o museu era apenas uma delas, né? Esse era o papel que lhe cabia naquele momento. Então, a gente está falando não do museu como um produto, mas o museu como parte de um processo. E que, invariavelmente, os museus têm, né? Os museus não são somente edifícios nos quais se desenvolvem atividades, mas eles integram uma dinâmica de transformação da cidade. E, para terminar, eu queria trazer aqui, muito rapidinho, o caso de Bogotá, que não é especificamente de museus, o ponto crucial que eu queria trazer, mas é da formação dessa cultura cidadã, que foi um termo que eles cunharam há uns 10 anos. Bogotá é uma cidade que já foi muito, muito violenta, né? É uma cidade não só que sediava ali toda uma imagem voltada ao narcotráfico, mas onde também as pessoas se refugiavam, as pessoas que fugiam da guerrilha, daí quem era da guerrilha ia atrás das pessoas que tinham fugido da guerrilha. Eu fui a primeira vez a Bogotá, trabalho há 17 anos. E, normalmente, quando a gente vai para uma cidade e a trabalho, tem alguém no aeroporto esperando com uma plaquinha. E eu recebi um e-mail da empresa de lá, dizendo assim, não entre no carro de alguém segurando seu nome na plaquinha. Eu falei, eu não entendi, né? Será que eu li errado? Não li errado. Eu falei assim, tá, mas como assim? Eu falei assim, não se preocupe, mas não entre. A gente está combinando um símbolo, sei lá, qualquer, não lembro qual é o símbolo. Quando tiver uma pessoa lá com esse símbolo na plaquinha, você entra no carro. Eu falei, não, agora, desculpa, você vai me contar, né? O que está acontecendo? Eu falei, não, é que assim, a gente tem uma série de problemas com sequestro e, de repente, é uma pessoa ligada à guerrilha que pegou a lista de passageiros da companhia aérea e que vai estar lá te esperando para te sequestrar e a gente pagar o resgate. Eu falei, que bom, né? Estou feliz de saber. Então, não conte nada em casa. Não rolou, né? Eu falei, então tá bom. A gente saía do hotel, isso em 94 não tinha ainda celular, é torto e direito, né? A gente saía do hotel, tinha que dizer para onde estava indo, e que circuito faria e a que horas voltaria. Porque, se a gente não voltasse no horário combinado, eles mandariam a polícia atrás, porque, invariavelmente, a gente teria sido sequestrado. Era um clima de terror o tempo todo. E a gente ficava olhando pela janela do hotel, aquela cara, eu quero. Né? A gente queria vivenciar a cidade, mas tinha todo esse clima de não vá, porque é perigoso, porque alguma coisa vai acontecer. Que, muito mal comparando, é a sensação que alguns turistas têm quando visitam o Brasil. As nossas grandes cidades, que falam assim, ai, meu Deus, mas será que? Porque eu ouvi falar que o primo do cunhado do vizinho, aquele filme que eu vi, ai, não, eu acho que, olha que bonito da janela, né? Não dá. Pois bem, Bogotá começou a desenvolver uma série de ações dentro de um guarda-chuva chamado Cultura Cidadã. Eu não sei se eles tiveram o bom senso ou a sorte, mas eles conseguiram eleger vários prefeitos que deram novos olhares sobre a cidade. Inclusive de partidos diferentes e afins. O primeiro desses prefeitos mais visionários foi um filósofo, que tinha sido reitor da universidade, do mundo da matemática também, bom, filosofia e matemática, chamado Antanas Mockus. E o Mockus tem esse nome arrevezado porque é de família lituana e tal, mas ele é 100% colombiano. E o Antanas Mockus, como bom filósofo, chegou à prefeitura e falou assim, olha, as pessoas se pautam seu comportamento dentro de uma cidade por 3 instâncias. A primeira delas é do foro íntimo, dos valores, daquilo em que elas acreditam. Então, ela vai se comportar direitinho, ou ela não vai se comportar direitinho, dependendo do grilo falante, dependendo do foro íntimo. Está todo mundo roubando? Paciência, eu não vou roubar, porque isso não tem nada a ver comigo. Ou, sabe o quê? Vai todo mundo fazer a festa e eu vou ficar aqui, você é mais realista que o rei, eu estou fora, eu vou ser a primeira a enfiar a mão aqui no pacote. Até que ponto o meu grilo falante funciona é uma das questões. A segunda instância não é a do foro íntimo, a segunda instância é do olhar dos outros. Eu vou doar o banco para a praça dizendo, senhor e senhora fulaninho, dou este... Por quê? Porque daí eu vou chegar na missa ao domingo e todo mundo vai falar, ai, que bacana, nossa, que legal, como você é legal. Não, é isso que eu estou buscando? É o olhar do outro me valorizando? Ou eu não vou fazer uma coisa porque vai pegar mal. Ah, eu estou de olho na camélia do jardim da vizinha. Porque, nossa, aquela camélia, nunca vi camélia tão bonita. Mas dá uma olhadinha, vê se não está passando ninguém, porque senão vai ficar chato. Né? Não é o meu grilo falante que não está nem aí com isso, mas é o olhar do outro. Eu vou pagar mico? Então, eu não faço. E, por fim, a terceira instância é a da justiça. Então, eu não vou passar pelo farol vermelho, não porque eu esteja minimamente preocupada com o pedestre, mas porque eu não quero levar uma multa, só por isso. É a justiça.
E o Mockus dizia, nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, talvez não seja tão diferente na nossa hoje, os valores estão muito atrapalhados, então por aí é meio esquisito a gente querer se pautar, a justiça não funciona lá como a gente gostaria, então a nossa saída vai ser mexer no olhar dos outros, vai ser fazer com que as pessoas se reapropriem de sua cidade em função desse olhar do outro. E falando está fácil, né? Mas como é que eu ponho isso na prática, ainda mais numa cidade que vivia enclausurada em si mesma? Ele falou, fácil, a gente vai fazer uma série de programas que mexam com essas questões, inclusive simbólicas, e que façam com que as pessoas percebam que é possível mudar a cidade se todo mundo se unir. Uma das primeiras ações que ele fez, que é sempre muito curiosa, era junto aos taxistas. Por quê? Porque o taxista é aquele cara de quem a gente morre de medo quando chega na cidade, né? A gente está lá, sai do aeroporto com uma cara de turista, com uma malinha, e fala assim, lá vou eu ser engambelada, né? Invariavelmente, eu vou ser engambelada. Daí a gente ainda finge que se conhece, fala assim, então a gente vai para a rua não sei o que lá, entre a X e a Y, né? O senhor sabe, ali... Daí vai falar, tá, que caminho você quer fazer? Não, o senhor que está aqui na praça e tal, o senhor está vendo, eu estou chegando agora, o senhor vê qual que é o melhor caminho, por onde o senhor vai? Vou ali pela rua, não sei o que, sabe? Sei. E daí chega uma hora que o cara fala assim, aqui está muito congestionado e tal, o senhor prefere que eu pegue a X ou a Y? Daí ele já começa a ver que a gente não tem nada a ver com a cidade, né? Fala, pronto, agora acabou carteira. Ele fala assim, o taxista não é essa a primeira porta, a porta de entrada da cidade? E daí, quando o taxista é bacana, a gente chega no local onde a gente está indo e fala assim, nossa, mas todo mundo nessa cidade é o máximo, né? O povo aqui é tão gentil. Ou se o taxista é um pilantra, a gente fala, nossa, uma pessoa aqui eu tenho que tomar cuidado, né? Porque, olha, um bando de pilantras. É a parte pelo todo, mas é a única parte que a gente conhece. Eu falei, então vamos trabalhar taxista, fácil. O que ele fez? Ele colocou funcionários da prefeitura para pegarem táxi. A paisana, a cara de turista e tal, eu vou lá pegar táxi. E as pessoas da prefeitura tinham que observar 3 coisas. Se o taxista dizia bom dia, é o mínimo, né? Educação, bom dia. Se o taxista levava para o destino sem ficar dando volta. E se ele tinha troco. O que é o ter troco? Sabe aquela coisa de eu faço uma corrida que sai por R$41, e daí eu dou uma nota de 50. O taxista fala, eu não tenho troco. Você não tem troco? Não, porque eu também não tenho troco. Então, aguarda uns 15 minutinhos que eu vou até a padaria e eu vou trocar. Daí a gente fala, escuta, cidadão, né? Bom dia. Ele fala, mas é que eu não tenho troco. Em vez de ele baixar para 40, porque de 41 para 40, ele fica nessa história, a gente perde a paciência e fala, sabe o quê? Fica com troco, porque minha reunião vale mais. O cara tem troco? Tem troco. Pois é, se o taxista passar pelas 3 perguntas, você se apresenta, diz que é da prefeitura e convida para uma reunião com o prefeito. Ele fala assim, prefeito, eu não fiz nada, está tudo em dia, olha. Eu falo assim, não, eu quero conversar com você. E daí, no dia marcado, foram lá os 50 taxistas para ter uma reunião com o prefeito. E veio o Mockus, não era o delegado do 5º escalão, da 3ª, não, era o Mockus. Sempre muito, não nessa época, mas depois, ele era o superprefeito, ele inventou uma figura, ele tinha uma roupa meio chapolim, assim, era uma peça. E daí o Mockus chega e fala assim, meus amigos taxistas, vocês sabem que vocês são os cidadãos, os cavaleiros da cidadania, os cidadãos máximos dessa cidade, blá, 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 levantava a bola. E vocês querem nos ajudar a fazer de Bogotá a cidade que ela pode ser? Sim. Bom, moral da história, o que acontecia ali? O taxista saía, cada um deles saía com 10 adesivos. Um dos adesivos ele colocava no seu carro. Os outros 9 ele dava para outros taxistas, que ele sabia que também se comportavam direitinho. E ele dava e falava assim, você vai se comportar, porque eu estou de olho, você não vai queimar meu filme. O olhar do outro, né? E daí, no final, não tinha mais 50 taxistas, mas 500 andando por Bogotá, com aquele adesivo lá dos embaixadores da cidade, o que fosse. E a população, sabendo da história, começou a privilegiar os táxis que tinham adesivo. Quem não tinha adesivo, ou porque não tinha passado pelo teste, ou porque não tinha sido feito o teste com ele, se comportava impecavelmente, porque nunca sabia quando teria um novo funcionário da prefeitura pegando táxi. O que custou isso? Nada, né? Um pífio orçamento. Mas eram símbolos. A população começou a se engajar, fala, eu também posso, a coisa vai funcionar. Aquela história dos mímicos na faixa zebrada veio de Bogotá. Que o Mockus falava assim, estou cansado de fazer campanha de respeite a faixa de pedestre é para pedestre, não pare em cima da faixa. Coloca os tubos de comunicação, não funciona nada. O que ele fez? Simples, vamos contratar aí os mímicos. Daí os mímicos eram pagos para ficarem esperando o farol fechar. O farol fechou, passa o ZBD, para em cima da faixa de pedestre.
farol fecha, ele não dá ré, ele continua em cima da... o mímico não tem dúvida. Vai lá, taranana, bate no carro, sai dando cambalhota, volta, fala, como assim? Esse carro está aqui. Vai lá, será que é um carro? Não é um carro. Começa a fazer assim. E quem está passando pela rua para, fica olhando aquilo e morre de dar risada. E o motorista do carro quer sumir debaixo da poltrona, porque paga um mico. Então, ele nunca mais vai parar na faixa de pedestre. Não em respeito ao infeliz do pedestre, mas porque ele não quer pagar mico. Né? Como é que a gente brinca com essas histórias? Né? E é tudo muito lúdico, é tudo muito divertido, porque, de novo, numa cidade que está tão enclausurada, a gente precisa trabalhar com afeição, precisa trabalhar com sentimento, não é papo da carochinha. A gente precisa fazer com que as pessoas sejam capazes de olhar por outro ângulo. Então, elas precisam estar bem consigo mesmas, porque não adianta a gente dar um choque anafilático de otimismo. Né? Bom, o que isso demonstra? Eu só trouxe esses gráficos para a gente perceber que, quando a gente está falando de coisas mais sutis, mais delicadas, com novos olhares, não adianta a gente só ter réguas antigas. A gente precisa de novas métricas, precisa de novos indicadores. Quão bem resolvido uma cidade está, eu não consigo pegar pelo PIB, eu não consigo pegar pelo IDH, eu preciso criar novos indicadores. E Bogotá tem uma pesquisa que faz continuamente, e a pesquisa vai mudando, inclusive, a cada vez, sem perder coerência histórica, para tentar pegar essas questões mais sutis, inclusive muitas afetivas. E essa é uma questão que me parece interessante, por isso eu trouxe a vocês, que eles viram para as pessoas e falam assim, quanto você gosta do local onde você mora? Ali, daquele seu pedacinho, da sua rua e tal. E aí, numa escala de 1 a 10, quanto você gosta incondicionalmente? E daí, 31% das pessoas diziam, eu gosto incondicionalmente daquele canto onde eu moro. Eu adoro, eu gosto da rua, eu gosto dos vizinhos, é tudo super bacana, adoro. Tá. Quanto você gosta do seu bairro? 30%. 30%, 31%, dá na mesma, né? Está ali. Quanto incondicionalmente você gosta de Bogotá? 61% das pessoas. O que dá para fazer com essas informações? Se eu tiver isso para a cidade inteira, dá para eu colocar num mapa todas essas percepções e perceber quais são os bairros nos quais eu preciso trabalhar com mais carinho. Porque são os bairros nos quais as pessoas gostam muito menos do bairro do que gostam da cidade. E isso independe de renda, independe de situação socioeconômica. Porque, às vezes, num bairro muito carente, as pessoas são tão unidas, todo mundo faz churrasquinho no meio da rua, uma cuida do filho da outra e tal, não sei o quê. As pessoas se sentem numa comunidade. Pode ser que num bairro de classe alta, nas quais as pessoas nem sabem o nome do vizinho, para ir para a padaria tem que ir de carro porque é muito violento, sei lá as pessoas se sintam menos felizes com o bairro do que num bairro de classe baixa. Então, não dá para pegar por distribuição de renda, mas por aqui eu consigo pegar. Quanto você gosta da Colômbia incondicionalmente? O que a gente percebe? Que Bogotá tem um problema. Porque as pessoas gostam mais do país do que gostam da cidade. Como será que isso sairia em Belo Horizonte? Né? Quando você gosta incondicionalmente do Brasil? Quanto você gosta incondicionalmente de Minas? Quando gosta de Belo Horizonte? Quanto gosta do seu bairro? Quando gosta de Venda Nova? Pronto. Outra coisa que é bacana, que vai nessa linha. Eles perguntam, quem são os que mais ameaçam os seus direitos, como pessoa, como cidadão? Olhem só que doideira. Lembra da situação que eu estava falando para vocês, né? De todo mundo ali se sentir enclausurado. Quem mais ameaça os seus direitos? Primeiro lugar, os políticos. Segundo lugar, os funcionários públicos. O cara lá que eu vou, ele só atrapalha a minha vida, puta, que coisa, tem que ajudar, ele atrapalha, enfim. Terceiro lugar, os agentes de segurança, a polícia e o exército. Depois vem os picadinhos. Esses 3 são os que mais atrapalham. E esses 3 são quem mais deveria ajudar. Quem mais deveria ajudar é quem mais atrapalha, quem mais ameaça os meus direitos. O que isso dá para a pessoa? Uma sensação de cada um por si, Deus por todos. É cada um se virando como pode, porque quem deveria estar ajudando, na verdade, está enfiando a faca. Como é que a gente percebe essa questão? Em cima, por exemplo, de espaço público. Respeito ao espaço público. E como é que a gente mede o respeito ao espaço público? Vou ler 3 frases e a cada uma delas gostaria que você me dissesse se essas situações estão corretas ou não, se é bacana agir assim ou não. Primeiro, que alguns bairros e conjuntos residenciais fechem o espaço público para se proteger. Gente que cerca a praça, que fecha a servidão de passagem. Para 46% dos respondentes está valendo. Por que está? É cada um por si. Então, ótimo, sorte sua se você pode fechar a sua praça, porque eu, infelizmente, não posso porque eu não tenho praça. E aí? É cada um por si.
Se essa história der certo, se essa cultura cidadã for progredindo, esse número vai cair. Por quê? Porque o espaço público é espaço de todos, não é espaço de ninguém. Vai fechar, vai cercar a Praça da Liberdade. Quero ver se a população vai ficar feliz, né? Quanto a população se engaja. E sem espaço público, uma cidade não pode ser criativa, porque espaço público é espaço de trocas, de encontros, de diversidades. Às vezes a gente tem espaço público, mas a pessoa não frequenta. Por quê? Porque à noite fica violento, e daí onde os jovens vão se encontrar? No estacionamento do supermercado 24 horas, compra cerveja e combatendo papo, na loja de conveniência do posto de gasolina. Né? É um absurdo. Tem espaço público, mas tem no papel. Tem lá, mas ninguém frequenta. Por quê? Porque não tem condições para frequentar. Agora, se uma cidade que vivia nessas condições que eu falava a vocês há 17 anos está conseguindo mudar isso e virou uma referência de cultura cidadã, a gente está numa situação muito mais favorecida, né? Mas precisa mexer com esses símbolos. Segundo, que alguns negócios ocupem o espaço público que está em frente deles se necessitarem. O típico barzinho que vai lá e bota a mesa com cadeira no meio da calçada e o transeunte, coitado, tem que driblar os ônibus para conseguir passar, porque não consegue passar pela calçada. Para 20% dos respondentes, mas como está valendo? A calçada é para pedestre, não é para carro, né? Não é para mesa. Assim como a rua não é para pedestre, é para o leito carroçável do carro. Pois é, mas por quê? Meu amigo é cada um por si. O cara também tem que pagar suas contas. Que para trabalhar, os vendedores ambulantes ocupem parte das calçadas. Mesma coisa, né? Vai lá, período de Natal, tem gente vendendo Papai Noel, vendendo sininho, vendendo buzina, vendendo enfeite, não sei o quê. Por onde eu passo? Não passo. Né? Para 27% está valendo. Por quê? Porque é cada um por si, o cara tem que se virar. Esses números têm que ir mudando, né? Senão a gente não resolve os problemas da cidade. Espaço público é espaço de todos. E, por fim, eu queria só pontuar esse outro livro, que é um livro que mexe com essas questões de economia criativa sob uma ótica nossa, dos países abaixo do Equador, essencialmente. Por quê? Porque como esse termo surgiu na Inglaterra, depois foi rapidamente adotado, embora por outro ângulo, pelos Estados Unidos, muitas vezes, nos primeiros anos, essa discussão ficou circunscrita a esse eixo. E, volta e meia, a gente ouvia falar assim, não, mas imagina, num país que tem as carências que a gente tem, fica defendendo que a criatividade é um ativo econômico. Isso é para quem pode, não para quem quer. Eu falei, pera. E daí eu convidei, na mesma linha, vários colegas de países também ditos em desenvolvimento para dizerem se essa estratégia faria sentido para o seu país, o que teria que ser feito para isso, como é que se daria a questão de financiamento, e daí para frente. E eu peguei China, Jamaica, Argentina, México, Brasil, claramente, Índia, vários países, e todo mundo escreveu. Esse não foi voluntário, a gente pagou mesmo, fez uma coedição com o Itaú Cultural, e a gente publicou um livro digital, gratuito, em português, inglês e castelhano. Isso foi há 3 anos. Para vocês terem uma ideia, em 5 meses a gente teve 40 mil downloads, né? Porque é um tema que interessa muito, sim, aos nossos países em desenvolvimento, e interessa muito aos países desenvolvidos que estão percebendo que o modelo deles tem que ser mudado. E que, não por menos, a gente recebe agora aos borbotões pedido de vista de entrada e de trabalho para estrangeiro, né? Porque estão buscando novos modelos. Bateu a água lá e falou, opa, então, para lá, deixa eu ver para onde eu vou, né? E toque, Brasil, é engraçado, né? Não tem uma vez, sei lá, pelo menos uma vez a cada 15 dias, eu recebo um e-mail, ou pelo Facebook, enfim, de gente de Portugal dizendo, olha, eu sou arquiteto, eu sou economista, eu quero trabalhar aí, como é que é a sua empresa? Estou mandando meu currículo, agradeço. Gente que eu nem conheço, né? E a minha empresa é pequena, imaginem, mas porque as pessoas estão buscando novos modelos. Se vocês tiverem interesse nesse livro, nesse outro, claro, que a gente trouxe, tem outros livros também, tem livros impressos que não estão, obviamente, para ser descarregados, mas que estão lá a referência, tem estudos, tem vídeos, tem uma série de coisas. Esse aqui é o endereço do site, garimpodesoluções.com.br, tem uma abinha chamada Livros, onde dá para descarregar tudo, ou dá para ter referência do que não é descarregável. A gente vai lançar um outro livro chamado Cidades Criativas, Soluções Inventivas, o papel da Copa, das Olimpíadas e dos museus internacionais. Também são 5 experiências de fora, para a gente aprender com essas discussões ligadas a legado, do que deu certo, do que não deu certo. Entre a Copa da África do Sul e as Olimpíadas de Barcelona tem um mundo de distância. E esse livro também vai ser digital, também vai ser gratuito. A gente lança dia 23 de janeiro. E a gente lança em São Paulo, depois a gente vê o lançamento aqui em Belo Horizonte.
Mas é bem bacana como proposta, porque é o momento da gente discutir. Aliás, já está atrasado, né, da gente discutir esses pontos. Quem quiser receber notícias desse lançamento, de palestras, de cursos, de outras estripulias que a gente a cada mês, 2 meses, manda um e-mail muito simples, às vezes nem com imagem, ou quando tem convite digital. Mande um e-mail, por favor, para info de informações mesmo, info@garimpodesoluções.com.br, que a gente cadastra na lista de colegas. E a gente só cadastra quem pede, porque eu tenho pavor de spam, né? E no Facebook também a gente não tem da Garimpo, porque não dá conta de atualizar, mas tem o meu perfil, que está como Ana Carla Fonseca Cainha. Cainha é apelido de nascimento, de um irmãozinho que tinha 1 ano quando eu nasci. Então, para falar Carlinha, claro, pedir um pouco demais. Daí vocês, por favor, então, adicionem quem for usuário e vezeiro em Facebook, que é uma forma de a gente estar seguindo também o trabalho que vocês estão fazendo aqui.